Começando mais um Rcast. Oi, mãe! Tô aqui, hein? Ao vivo com a Mauri. Amigão de infância não, eu já era velho quando eu conhecia, já era velho já. Estamos aqui com a Thaís também, psicóloga altamente renomada da região. Gostou dessa, né? Isso aí eu tava ensaiando pra falar essa palavra, que eu não tava conseguindo falar essa palavra aí. E hoje o papo vai ser muito legal. A gente vai falar sobre constância, sobre emagrecimento, sobre treinamento com a Mauri também. Então tenho certeza que vocês vão adorar o podcast de hoje, porque conteúdo não vai faltar. David, tudo bem? Bruninho. Bruninho mais uma vez tá doente. Tá com a boca parecendo o fofão, inchada aqui com o dente do siso. Mas ele vai estar aqui com a gente no estúdio. Então se vocês estiverem aí online e quiserem mandar perguntas pro Bruno, ele vai responder também. Não vai não? Meio debilitado, mas sim. Galera, vamos começar nosso podcast. Como eu tava dizendo pra vocês, hoje o podcast vai se falar diretamente sobre treinamento, sobre emagrecimento, sobre constância. A Thaís é psicóloga e eu tenho que confessar pra vocês uma coisa antes da gente começar o nosso podcast. Não estranhem se isso aqui virar uma terapia para mim. A gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes e acabou virando terapia, um bate-papo simples. E eu até chorei. Então não estranhe se as lágrimas correrem por esse podcast, que a terapia também será minha. Amaury, se apresenta pra galera aí. Qual que é a câmera, David, que ele tem que olhar? Nessa aqui, ó. Essa aqui, ó. Pessoal, meu nome é Amaury, tenho 33 anos, conheço o RK já faz uns 15? Vários anos, uns bons anos já. O Ricardo foi o responsável por começar a minha trajetória na musculação, por mostrar foi um dos meus primeiros treinadores, então eu devo muito a ele. Ai, que fofo. É isso. Sou marido da Thaís, não conheço psicóloga melhor que ela, então eu sou privilegiado por isso. Se apresenta aí, tá, pra galera. Bom, meu nome é Thaís, sou psicóloga já há 14 anos, né? Eu falo que eu tenho um lema, né? Há 14 anos ajudando a construir vidas que valem a pena ser vividas, né? Que a psicologia é pra isso, né? Isso aí, hein, cara. Isso aí dá uma tatuagem com essa frase. Dá. E atualmente, tá, como que tá seu trabalho? A gente tava conversando aqui em off. Você trabalha bastante... Oi? Tá fora? Acabei de tomar uma multa aqui do meu produtor, galera. A gente tava conversando aqui em off e você tava falando sobre o processo exatamente de emagrecimento, de obesidade, o grupo que você trabalha. É direcionado para quem especificamente? Então, quando eu me formei, né, como psicóloga, não necessariamente eu já atuava, né, com obesidade, emagrecimento, comportamento alimentar. Mas, durante a minha própria jornada, né, de emagrecimento e tudo mais, chegou uma hora que eu falei assim, gente, deve ser mais do que comer menos e se exercitar mais, né? Então, a psicologia deve ter alguma coisa nesse sentido para ajudar, de fato, as pessoas que passam por essa condição, né? De sobrepeso, compulsão alimentar, bulimia, enfim, transtornos alimentares. E aí eu fui me especializar. Então, eu fiz várias formações, né? Nos últimos 6 anos aí, eu fiz várias formações nesse sentido, para entender melhor, né, dentro do que a gente chama de psicologia baseada em evidências. Então, a evidência que mais tem disponível, né, para tratar determinada demanda. Então, não é achismo, não é o que só falar, né, é o que realmente pode ajudar a pessoa. E aí, depois disso, eu trabalho muito, né, então, meu Instagram lá, depois vocês me seguem lá, eu falo bastante sobre isso, né? Eu acho que eu consigo atingir um público que sofre com isso, com essa demanda. E aí, agora, vamos começar juntos, né, meu bem? Sim. Um projeto um grupo online de comportamento alimentar baseado em evidências para tratar essas demandas aí esses assuntos, né? Comportamento alimentar, regulação emocional e tudo mais envolvido nesse processo. E eu tava observando o teu Instagram, os seus conteúdos, na verdade, e uma coisa que eu achei bem bacana é o fato de você se colocar como espelho para as pessoas também dentro desse processo, né? Conta mais sobre isso pra gente. Olha, eu acho que isso é muito legal, porque durante muito tempo, como eu sempre tive, né, essa questão de emagrecimento, sempre fui uma criança gordinha, sempre lutei contra o peso, durante muito tempo tudo que eu queria fazer era me isolar, era, né, não aparecer. Mas
Então, fazer esse enfrentamento lá no Instagram, mostrar um pouco da minha história, me colocar ali no papel mesmo, eu acho que é muito bom, porque muitas pessoas passam por isso, né? Muitas pessoas também já ouviram, nossa, quanto que eu já ouvi de nutricionista, quanto que eu já ouvi de médico, você tem que fechar a boca, você tem que se controlar, você tem que... E eu falava, gente, mas eu sigo tentando, alguma coisa aqui não tá funcionando, mas sério, eu tô tentando. Então, ou também aquelas percepções de só quando eu emagrecer eu vou ser feliz, só quando eu emagrecer eu vou ser bem-sucedida, só quando eu emagrecer alguém vai gostar de mim de verdade, né? Porque o que eu sou, o meu padrão, ele não é o suficiente. Então, colocar isso lá é para que as pessoas que passam pela mesma condição, primeiro, saibam que tem tratamento, então não é para passar a mão na cabeça e falar, ai, tadinha, de jeito nenhum. A gente sabe, né, por exemplo, o meu marido tem TDAH, né, meu bem? Então, a gente sabe que se ele tem TDAH, o esforço dele para se concentrar vai precisar ser maior do que uma pessoa que não tem TDAH. E aí, a psicologia, né, tem o protocolo da TCC, ele é específico para isso, ajuda. Então, a questão do emagrecimento também é a mesma coisa de quem tem sobrepeso e obesidade ou algum transtorno alimentar, mas principalmente quem está em processo de emagrecimento, né? É uma questão assim, não é para passar a mão na cabeça, os posts lá, é justamente para falar assim, eu entendo a sua dor e existe um tratamento para isso, que é multidisciplinar, né? O padrão ouro para o tratamento do emagrecimento é multidisciplinar. O que eu acho bacana é a interação que vocês estão fazendo agora nos conteúdos, eu achei muito interessante. Porque traz uma verdade, literalmente, assim, do que é a realidade do processo de emagrecimento, né? A gente que está desse lado, principalmente que está na área da saúde, a gente consegue enxergar, até costumo dizer, de uma visão um pouco mais ampla e ver realmente o que é de verdade, sabe? Porque hoje na internet, principalmente, a gente tem acesso a muita informação. E muita informação direcionada para venda, então as pessoas falam coisas que vai na dor das outras pessoas, que nem sempre aquilo é uma realidade, né? E eu achei bacana porque vocês conseguiram direcionar cada um dentro da sua especificidade, trabalhando justamente para gerar o conteúdo realista. Eu achei muito bacana. E como que vocês tiveram essa ideia? Educação física, né, total. E o que eu percebi, cuidando da Thaís, dos treinos dela, é que o quê? Quando chega alguém para nós, assim, pra gente montar um treino com obesidade, eles já não querem estar naquele ambiente da academia, cara. Já é um ambiente muito desconfortável para eles. E eu tive que começar a olhar de outra maneira para ela. Como que eu vou montar o treino dela? Eu vou colocar ela em exercício na qual ela fala, pô, eu não me sinto confortável para fazer. Porque todo mundo fica me olhando. Como que eu vou fazer um leg press? Minha barriga não deixa descer. Com a amplitude que você pede nos seus vídeos. Então eu comecei a me moldar e entender que não é daquele jeito. Não é daquela maneira. Vamos trabalhar as limitações, vamos respeitar a pessoa acima de tudo. Antes de qualquer protocolo passado, existe uma pessoa que está ali por trás. Então eu comecei a passar, a entender a dor dela. Eu lembro que ela começava a treinar comigo lá na Carra, ela só fazia halteres, cara. Ela pegava os pezinhos e ficava no pezinho dela ali. Tem até vídeo dela fazendo isso. Eu só passava exercício com halter pra ela. E ela ficava no cantinho. Até que ela foi ganhando confiança, se sentindo melhor, começou a emagrecer, fazer o que tem que ser feito ali, né? Questão de dieta, treino. E entender que aquele processo não ia ser linear. Pensando nisso, eu falei, Thaís, vamos juntar nossas forças e vamos fazer um conteúdo para que as pessoas consigam entender que tem uma saída, tem um tratamento para isso. E não precisa ser chato. Musculação não precisa ser chata. Porque, como você mesmo disse, tá cheio de conteúdo. Tanto bom, tanto ruim. Então vamos trazer algum conteúdo que vale a pena. E o teu passado também. Por conhecer você desde sempre, você já veio de um grau de obesidade também. Sempre. Né, eu lembro. E você passou por todo esse processo. Também. Então, acho que, literalmente, eu não gosto de usar muito isso, mas o seu lugar de fala tá bem colocado. Né? Sim, você sim. sabe muito bem, né? Sim, o Neto acabou de falar isso pra mim. Do seu lugar, da onde você saiu pra onde você tá hoje. Como foi essa jornada toda, mano? O que fez você dar esse start, assim? Porque, pelo que eu me lembre, você treinava, era normal, e... Depois eu até vou entrar nesse assunto, que eu acho muito bacana pra gente entrar. Você até sabe que assunto que é. Aquela bicicletinha lá. Você na bicicletinha, me chamando pra trocar ideia e perguntando, RK, o que você acha? Lembra disso? Sim. A gente vai chegar nesse assunto. Sim. Mas o que eu quero te perguntar agora é o que fez realmente você sair daquela situação que você se encontrava, né? E você ser quem você é hoje, mano. Ô, Ri, primeira coisa, cara, foi... Eu precisava dar uma vida melhor pra ela.
E eu naquela situação, não tem como. Agora eu fiquei... Não tem agora... como. Essa aqui é pra vocês, viu, ó. Você que é homem, cara, você tem que se cuidar. Você foi feito pra fazer força, cara. É força que você foi feito pra fazer. Não é outra coisa, você tem que ser forte. Entendeu? E eu sempre tive isso comigo. E eu falei, putz, eu desse tamanho aqui não tá legal. Eu desse tamanho. Tem um vídeo aí que ela me mandou, cara, que, nossa, eu tava imenso, cheio de dor no pé, dor no tornozelo. Não conseguia ter uma vida boa, assim, pra fazer coisas básicas, entendeu? E isso começou a me pesar. Falei, meu, se um dia ela precisar de mim, eu não sei se eu vou conseguir chegar. Se eu vou conseguir entregar alguma coisa, entendeu? Então, eu comecei a buscar mais conhecimento. E quando você vai atrás de conhecimento, você começa, conhecimento liberta. Sim. E eu fui para a área da saúde e eu percebi que o quê? Que eu não estava conseguindo ter um bom relacionamento com meus alunos. Porque, querendo ou não, a gente sabe que chega, aquele personal lá. Infelizmente. É aquele papo do dentista banguela. Eu tinha muito conhecimento, mas poucas pessoas acreditavam. Até que eu falei, tá bom, vamos colocar em prática isso aqui. Comecei a colocar em prática. Aí o jogo virou. Entendeu? E eu vejo que eu tenho um puto orgulho de você, cara, porque eu te vi começar literalmente, né? Eu lembro que a gente conversou bastante sobre isso uma vez e essa parada nunca mais saiu da minha cabeça, velho. Porque eu sempre converso muito com o Bruno sobre isso, converso com as pessoas que eu gosto, a gente tá falando sobre isso em off também. Eu sou o tipo de pessoa, cara, que tipo assim, eu quero ver quem tá do meu lado muito bem, sabe? Sim. Tipo assim... Você me conhece há muitos anos, sabe como que é isso, né, mano? E eu lembro que uma vez, cabe a gente dizer isso aqui, o Amaury era meu aluno e ele tava pedalando na bicicleta. Você sabe dessa história? Não. Não? Vou te contar então. Essa aí ele não te contou. Ele tava pedalando na bike e ele chegou em mim e falou, porra, mano, deixa eu te perguntar uma coisa. E eu falei, pode falar, mano. E aí a gente tinha muita intimidade na época, brincava ali na academia o tempo inteiro. Ele falou assim, mano, você lê todo dia, velho? Eu falei, mal, pelo menos umas 5 vezes na semana eu paro pra ler alguma coisa. Caralho, mano. Você estuda pra caralho, né? Eu falei, mano, estudo. Mano, eu tô com a faculdade trancada. Ele trabalhava numa empresa aí, acho que era na Fini. Na Correios Mercúrio. Correios Mercúrio. Tô com a faculdade trancada de educação física. O que você acha? Eu falei, mano, eu acho que você tem que ir, velho. Você tem que ir. Só que a parada é o seguinte, você tem que estudar pra caralho, velho. Lembra que eu falei isso pra você? Falei, mano, você tem que estar sempre atualizado. Mas vai, mano, vai ser da hora, tal, pá. Aí passou-se um tempo, eu fiquei sabendo que ele tava trampando na Carra. Eu falei, bom, se ele tá trampando de estagiário na Carra é porque... Tá trabalhando? Tá trabalhando. Acho que dessa Tá sua estudando. conversa pra Carra foi anos, né? Foi. Foram anos. Porque foi bem depois do casamento de vocês ainda. Sim, bem depois. Que eu comecei a faculdade depois do casamento. Então. Aí eu cheguei lá na Carra, olhei pra ele, aí eu falei, mano, você tá trampando. Aí ele me deu um abraço ainda, falou, mano, que da hora você aqui, pai. A gente começou a conversar. E hoje eu vejo a Amaury, mano, um puta profissional foda. Sim, obrigado. Extremamente bom no que faz. Obrigado. E em algum momento, quando a gente voltou a ter mais contato por conta da Dark, eu tava conversando com ele e, tipo, eu e minhas lembranças malucas aqui, eu fiquei pensando, eu falei, cara, velho, eu nunca imaginei, velho. Nunca imaginei. Não sei se você sabe como que foi a conversa pra você ir no meu casamento, que pra quem não sabe, o Ricardo foi no meu casamento também. Fui. Foi no meu casamento. Você lembra que eu falei, Ricardo, eu vou casar, eu preciso colocar o melhor físico da minha vida. Lembro. E a gente colocou. Foi bem nessa época. Aquele foi o Prime. Foi. E aí eu lembro que quando eu vi você trampando lá, eu falei, puta, mano, o cara falou que ia fazer e fez, velho. Que da hora. Eu me formei terça-feira. Terça-feira agora? Agora. Ah, que da hora. Parabéns, mano. Valeu. Agora é só crescimento. E uma parada que eu acho muito foda, mano, é que, tipo assim, eu olho pra você hoje, olho pra eu vejo a sinergia que vocês têm, tá ligado? Eu acho muito bacana. Acho isso muito legal. E o quanto uma área vai complementar a outra daqui pra frente, né? Eu não consigo desvincular, cara, as 3 vertentes de uma vida saudável, que é a psicologia, a educação física e a nutrição. Eu acho que essa base, ela tá bem estruturada, as 3 juntas, assim. Não tem uma melhor que a outra, não. Acho que as 3 caminham juntas para uma vida, um seguro de vida, igual falam, né? Sim. Que você tem na saúde. Então, essas três profissões andam juntas, cara. Não tem como desvincular uma a outra. E o que é mais interessante,
de vocês estarem unindo as duas coisas agora é que cada um é expert no seu conhecimento. Sim. Né? E eu percebo que você tá evoluindo pra caramba. Fala um pouco da sua carreira aí, velho. Eu comecei na Carra, lá que foi um pontapé inicial, porque eu lembro que quando eu cheguei na Carra, foi o Neto ainda que ele veio aqui no podcast, ele que me contratou, eu falei, putz, eu preciso estar entre os melhores. Eu preciso estar com os caras. Os caras são feras, era o único CT de Jundiaí. Sim. Aí, no que eu entrei lá, eu percebi que o ambiente naquele espaço lá era diferente, porque eles sempre provocavam você a estudar. Então, o Fepa, o Neto, eles sempre vão cutucando, vai estudar. Como que você faria assim? Como que você faria assado, né? Nossa, eu lembro que tinha... O Neto, ele ficava com uma prancheta, ele falava, você vai montar 9 treinos pra mim. A pessoa, ela é magra, essa daqui ela tem dor no joelho, essa daqui tem obesidade. Monta 3 treinos pra mim, pra cada um. Dava 9 treinos. Eu tinha que montar lápis, ele olhava e falava, tá certo. Aí com o FEPA a gente ia fazendo outras coisas também, assim. Então, eles te obrigavam a fazer isso, entendeu? Te colocar nessas provas, assim, até que, isso aí vira... Eu agradeço muito a eles, cara. Eu sou muito grato a eles também por isso. Porque foi isso que fez eu hoje estar na Dark. Sim. Hoje não conseguir... Eu não consigo entender um profissional que não estuda. Mano, como que você não estuda? Você trabalha com saúde, nossa cara. área, mano, é uma área que muda toda hora, velho. Eu falo, cara, como você não estuda? Como que você não consegue sentar e não estudar? Eu acho tão legal quando chega um caso difícil, um aluno fala, eu tô cheio de problema. Eu falei, é isso que eu quero. Por mais que, assim, eu lembro que, falando de faculdade agora também, que para estudar, né, para eu conseguir estudar, e lembra que eu perguntei do caderno da leitura? Sim. Cara, para mim é muito difícil ler. Sim. Até hoje, sentar, pegar um livro por conta do TDAH. Mas eu criei outras ferramentas através da psicologia, que eu fazendo terapia, para eu conseguir estudar. Porque eu lembro que quando eu comecei a faculdade, as primeiras provas, a Thaís sentava do meu lado, do jeito que você tá vendo aqui, ó. Ela sentava do meu lado, a gente fazia as provas juntos. A resposta tá aí, eu já vi ela. Porque ele achava que ele não ia conseguir fazer. Juro pra você que a gente não tinha como registrar, porque eu ficava nervoso. Eu falei, não registra isso aí não. E não ia. Cara, hoje... Vai de boa, me dá um problema. Hoje ele já virou e falou assim, já acabou todas as provas, já finalizei, já... E tudo que não é uma boa de uma exposição, né? Sim, tudo porque a Thaís até pode falar mais disso. Exposição, realmente, você se expor aquilo. Não é confortável. Não é legal, cara. Mas assim, com o tempo você vai criando ferramentas, criando estratégias para você conseguir crescer na vida. E é com tudo. Eu tenho o meu bordão da minha consultoria, que é o faça não constrói. O inteligente sim. Então, você estudar, cara, você se colocar à prova daquilo, você procurar mais conhecimento, só vai te levar a lugares que você nunca imaginou que poderia. E a nossa área tá muito defasada, né, mano? Tá muito. Tá muito defasada. Eu até falei pro Bruno hoje que às vezes eu tô treinando, eu vejo os personal dando personal, eu falo, mano, não era pra ser assim. Não é assim, sabe? Tipo assim, é personal recebendo pra ficar do lado do cara na esteira, tá ligado? Tipo, aí você fala, não, mano, não é isso que a gente precisa, tá ligado? Sim. E ao mesmo tempo, no dia que o Neto veio aqui, a gente até conversou sobre isso. E como fica... A palavra certa é fácil ser bom. Em um ambiente de tanta gente... Sim, tá ligado? Porque querendo ou não, velho, o mínimo que você fizer já é o máximo perto, né? E a área de psicologia também é assim, tá? Você acha? Também. Também. Já aconteceu várias vezes, né, de pacientes me procurarem e falar, olha, eu tô aqui, não sei se eu vou ficar, porque eu já tentei algumas vezes, mas eu só falava, a pessoa não falava nada, e aí eu saía pior do que eu entrava. Então, assim, né, e aí vingar, assim, né, então a gente desenvolveu um vínculo, você conseguir ajudar, porque tem até a pessoa que ela é mais leiga, ela acha que psicologia, terapia é isso, né, eu vou lá, desabafo, falo tudo que eu quero falar e saio de lá relaxado, aliviado, né? Mas é muito, muito, muito diferente disso, uma psicologia, uma terapia que realmente faça diferença na vida da pessoa. Porque a gente vai entender o problema, a gente vai entender a associação, né? Que a gente chama de modelo cognitivo a partir da TCC. Como o pensamento influencia na emoção, que influencia no comportamento, quais são os processos mantenedores do sofrimento do paciente, como que a gente pode ajudar ele a fazer as mudanças que ele precisa, sustentar essas mudanças. Então, assim, é muito além de só falar e sair de lá, né? E isso
é o básico, obviamente, mas também dá trabalho. Porque eu falo assim, né, a terapia ela não é só os 50 minutos de sessão. Para cada paciente meu, eu destino pelo menos de 3 a 4 horas na semana para continuar da sequência no caso dele. Porque você evolui o prontuário, você vê de onde parou, o que vai fazer daqui para frente, prepara a próxima sessão, olha o todo do plano de tratamento dele. Então, dá trabalho. Ser um bom profissional dá trabalho. Sim. Né? Mas você aplicar o básico bem feito, isso é bom porque você já se diferencia, já se destaca. Mas, principalmente a gente a gente não tem uma empresa disso aqui, né? Se quebrar, você lida com seres humanos. Se a pessoa quebrar, o que você faz? Né? Sua responsabilidade. Então, assim, é o mínimo, né? É o mínimo que tem que fazer, é estudar mesmo. E como você vê o processo de emagrecimento direcionado para a psicologia? O que você acha que a psicologia pode ajudar muito, assim? Nossa, tem tantas frentes que a psicologia pode ajudar. Primeiro é assim, primeiro a gente precisa entender com a pessoa como que ela vê o processo de emagrecimento. Porque certamente ela vai chegar quebrada por dentro. Eu não sei, cheia de crenças disfuncionais que a gente chama, né? Então, eu não consigo, eu não tenho força de vontade, eu sou relaxada, eu sou preguiçosa, eu que não me esforço o suficiente, eu que não tenho autocontrole. Porque ela já ouviu isso de muitas pessoas, inclusive de profissionais da saúde, inclusive de médico, inclusive de nutricionista, inclusive de familiares, inclusive do marido. Então, ela já chega com essa percepção sobre ela. Então, a gente precisa primeiro desconstruir isso, né? E explicar para ela que o processo de emagrecimento ele é muito complexo. Né? Tem uma frase que eu vi uma vez que eu acho que é verdade mesmo. Se fosse fácil, todo mundo seria inteligente, estaria no shape, seria rico. Tá aqui, tá entre os três, entendeu? Porque são coisas complexas de se fazer. São coisas que levam tempo, que você precisa desenvolver habilidades. Então, a gente primeiro desconstrói isso. Depois, a gente vai entender nela, o que nela funciona no processo de emagrecimento, assim, né? E o que não funcionou. E aí, qual que é o tratamento padrão ouro? Multidisciplinar. Eu acho, assim, que a gente tem, como profissional da saúde, que trabalha com emagrecimento, sobrepeso, obesidade, comportamento alimentar, a gente tem que ter muito cuidado para não puxar a sardinha só pro nosso lado. Então vem aqui que eu vou te emagrecer. Eu sou psicóloga, eu vou te emagrecer. Vem aqui no meu consultório, eu sou nutricionista, eu vou te passar dieta, só comer menos, então você vai emagrecer. Gente, é muito mais complexo do que isso. Muito, 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 né, amor? Se for só treinar, né? Não. Eu costumo falar aqui na sala que eu tenho um bordão que eu sempre uso com o paciente, principalmente no grau de obesidade muito elevado, que eu, antes de começar a consulta, eu falo pra ele, eu não quero saber como eu vou te emagrecer. Na verdade, eu ainda não sei. Eu quero saber como você chegou nesse peso. E essa é uma parada que eu sempre pergunto pra galera. O que fez você chegar nesse peso? Porque sempre tem algo por trás, né? Tem decepção amorosa, tem depressão, tem crise de ansiedade, tem compulsão alimentar, que muitas das vezes as pessoas acabam aderindo a esse tipo de situação sem saber nem se é mesmo. Porque às vezes a pessoa está com o sistema de compensação meio aflorado ali, ela já acha que ela tem uma compulsão alimentar. Isso, sim, e ela adota aquela patologia de uma forma como se fosse dela. Né? Então, por trás existe muita coisa, né? Existe muita coisa. E às vezes quando o paciente chega aqui na sala, que a gente está no primeiro contato, é até interessante falar sobre isso, porque muita gente vai no nutricionista buscando emagrecimento, né? E aí ela se depara com o nutricionista na primeira consulta perguntando pra ela, não quero saber como eu vou fazer você emagrecer nem o seu objetivo, eu quero saber como você chegou nesse peso aí. Porque existem muitas coisas por trás, né? E aí eu sempre pergunto, mas você não acha que uma terapia seria interessante? Você não acha que fazer um acompanhamento com um profissional de psicologia não seria interessante? Só que eu ainda sinto, que ainda existe um bloqueio muito grande, cara. Eu acho que é o medo de tocar na ferida, sabe? De abrir o porão? Pode ser. Eu acho que sim, eu acho que deve ser. Eu tenho isso como experiência, assim, em sala, que muita gente tem esse certo receio de tocar na ferida, sabe? As pessoas acham que acabam fugindo um pouco da área da psicologia por conta disso. Pode ser, porque assim, eu também só atendo adultos justamente por conta disso, né? Porque quando a pessoa chega, ela precisa estar em algum grau disposta a fazer o processo de mudança. Assim como quando ela chega para a nutrição, quando ela chega para o personal. Porque precisa de muito engajamento da pessoa, né? Então, até tem na psicologia o que a gente chama de estágios de mudança.
Tem um estágio de pré-contemplação, que é um estágio onde a pessoa não acha que ela tem um problema, onde ela não acha que ela precisa mudar. Então, por exemplo, eu fumo há 20 anos, mas assim, quem morre de câncer é o meu vizinho, eu não. Pra mim não vai fazer nada isso aqui, né? Normalmente, o paciente ele chega na terapia no estágio de contemplação, que a gente chama. Que é, olha, eu sei que eu preciso mudar, eu quero mudar, mas eu não sei como. Então, eu tô aqui buscando ações, direcionamento para que eu possa atingir as mudanças que eu preciso. E aí, você depois tem estágio de preparação, de ação e de manutenção. Olha como a mudança ela é difícil. Não é um processo fácil. E no meio de tudo isso ainda tem as recaídas e os lapsos. Então, você vê como tem muita coisa, né? Mas, assim, de forma geral, também, a psicologia, ela tem muito essa pegada na terapia, no grupo terapêutico, agora que vai começar na semana que vem, de melhorar a relação da pessoa com a forma como ela se relaciona com a comida, a forma como ela se relaciona com as emoções, a forma como ela se relaciona com os pensamentos. Então, por exemplo, eu estou nervosa porque eu vou num podcast hoje. Viu? Me traz um brigadeiro. Porque eu vou me aliviar, né? Ou, eu tive um dia estressante, eu mereço uma pizza. A gente chama isso de pensamento permissivo. Então, você vai mexer nesses três âmbitos. Pensamento, sentimento, comportamento, além de imagem corporal. Nossa, gente, é um mundo que a psicologia tem para contribuir. Talvez as pessoas tenham receio, talvez porque elas não saibam. E aí eu acho que a culpa é nossa. Entendeu? Entendi. Porque eu tenho que fazer mais conteúdo no Instagram. Porque talvez ela ache que é só ir lá chegar e falar e sair fora. Mas pra eu falar e sair fora não mudar nada na minha vida, então por que eu vou gastar? Então é minha responsabilidade como profissional ir lá e falar, a terapia é assim, ela funciona pra isso, ela tem esse propósito, ela pode te ajudar nesse sentido e eu posso te ajudar nesse sentido, entendeu? Então eu acho que talvez é um pouco disso que as pessoas também têm. Para além do, poxa, eu vou ter que enfrentar. Se eu souber, eu vou ter que enfrentar, mas se eu soubesse como é que talvez ficaria mais fácil pra enfrentar. Entendeu? Eu sempre faço algumas perguntas meio chocantes, né, nas consultas. E uma das perguntas que eu fiz há um tempo atrás, por acidente, que eu até fiz conteúdo com ela depois, foi o seguinte: a paciente chegou aqui, eu conversando com ela, eu falei assim, você não tá conseguindo seguir dieta, você não tá conseguindo treinar, e até aí tá tudo bem. Mas você tá desistindo porque você tá com medo de errar de novo, é isso? Porque muitas vezes as pessoas elas não começam pelo medo de falhar, sabe? Tipo assim, eu nem vou começar, exatamente, porque eu já tentei várias vezes, então... E ela começa a procrastinar aquilo, procrastinar, até o momento que realmente não tem mais o que fazer. Exato. Eu costumo explicar para as pessoas que atividade física, musculação, dieta, não tem para onde correr. Se você não fizer agora que você é jovem, seja lá por qualquer motivo que você quiser, seja estético, seja o que for, se você não fizer agora quando você for jovem, quando você ficar velho, você vai ter que fazer, se você quiser se manter vivo. Na verdade, eu tenho para mim que atividade física, dieta, acompanhamento psicológico, não é nem sobre vida. É como que você vai morrer, tá ligado? Você vai morrer amargurado, triste, vai morrer sozinho. Que entra nesse aspecto, né, que eu falei no início, né? É viver uma vida que vale a pena ser vivida. Não é qualquer vida, não é de qualquer jeito, né? Depois dos 60 você ficar acamado, você ficar com dor no quadril, você ficar com dor no joelho, você não conseguir brincar com seus netos, você não conseguir... Talvez aí só vai sobreviver, não é uma vida ok, né? Então é construir uma vida que vale a pena ser vivida até o final. De longevidade, de saúde, né? E isso é muito interessante. Quando o paciente ele chega para o processo de psicoterapia buscando emagrecimento, a gente vai dando motivos para ele e ele vai tendo vivências durante o processo que vão ajudando ele a construir essa vida que vale a pena ser vivida. Então ele volta a ser funcional, ele volta a ter uma boa relação com a comida, ele volta a conseguir se olhar no espelho sem ficar se autocriticando, ele volta a ter autoestima, ela volta a se cuidar, ela volta a fazer coisas que antes ela não fazia, se expor na academia e sem achar que todo mundo vai ficar olhando para ela e julgando ela, porque pouco importa, ela consegue lidar melhor com isso. E ela não emagreceu nem 3 quilos ainda. Então... O processo ele vai para muito além do emagrecimento. Porque também tem outro ponto, né, Ricardo? Às vezes as pessoas estão no shape, mas não significa que elas estão saudáveis. Exato. Não significa que elas se olham no espelho e elas se gostam. Não significa que elas estão satisfeitas. Eu acredito que esse é um ponto principal, porque quem treina de verdade não se gosta. Não.
É um distúrbio, velho. Eu falo isso porque eu treino faz 20 anos. É um distúrbio. Não é normal. Eu já falei, eu fiz até um conteúdo uma vez falando sobre isso. Falei, gente, peraí, eu treino faz 20 anos, amo o que eu faço. Tipo, às vezes não gosto, mas às vezes eu gosto. Chega um ponto, principalmente pra quem treina musculação, que você já não gosta mais. A real é essa. Fica um porre. Tipo, você vai porque você tem que manter aquele padrão de vida e aquilo acaba acoplando em você e faz parte de você. Por exemplo, falar Ricardo, você já vai associar a musculação, aquilo faz parte da minha personalidade já. Dizer que eu tô feliz e gosto de treinar todo dia, eu vou estar mentindo, velho. Tá ligado? E eu comecei a entender que, tipo, por mais que seja algo que eu gosto de fazer às vezes, que eu muitas vezes vou sem vontade, e aquilo já faz parte de mim. Porque, infelizmente, principalmente pra quem treina há bastante tempo, tenta parar uma semana pra você ver, velho. O teu corpo, ele Trava. fica destruído. Sim. É uma dor necessária. E a cabeça fica A como? cabeça fica uma bosta. Na pandemia, isso aqui quase Tá me deixou ligado? louca. É horrível, cara, é horrível. Mas eu queria só entender, gente, quando que a gente normalizou? Quando que a gente normalizou levantar 500 quilos no leg press e sair sorrindo? Acordar 5 horas da manhã pra treinar no frio? Todo dia Eu já feliz. não confio em Não, pessoas eu não felizes. confio, velho. Não dá, não é normal isso aí. É algum tipo de distúrbio. Eu tenho certeza que é. E tipo, eu falo com propriedade. O que me deixa mais preocupado é a situação das pessoas que não conseguem fazer isso se sentirem fracassadas pelo fato de não conseguir fazer isso. Sobre esse negócio de fracasso, Rio, eu gosto sempre de falar, velho, para os meus alunos, viu? O seu processo não é linear. Ele é ondulatório. Vai ter mês que você vai conseguir emagrecer, vai ter mês que não, e tá tudo bem, cara. Está tudo bem. Você não vai ficar numa linha crescente pra sempre em resultados atrás de resultados, cara. Vai ser devagarzinho, vai ser com calma. Porque, igual a Tá falou, quantos processos você tem que fazer pra conseguir começar a quebrar suas crenças? Eu lembro que de terapia, pra eu começar a quebrar uma das minhas primeiras crenças, cara, foram 8 meses. Pra eu começar a olhar com outro prisma, assim, sabe? Tipo, pô, é diferente isso aqui, velho. Não é do jeito que eu imagino. E até hoje, eu tenho que olhar diferente pras coisas, cara. Porque não é porque eu sei lidar com ela que ela não tá mais ali. Exatamente. Não é porque, eu sei lidar com o meu TDAH que ele não existe, cara. Pelo amor de Deus, velho. Ele tá ali, velho. Você vai ter que saber lidar e às vezes ele vai estar mais aflorado. Você vai ter que respirar, você vai ter que ter mais calma. Às vezes você vai perder pra ele. E o que tá tudo bem, velho. Eu falei que ia chorar aqui, ó. Tá tudo bem, mano. Falei por quê, mano? Porque a gente já conversou sobre isso uma vez. E, velho, eu tenho um problema muito grande, que não é vergonha pra mim falar mais, que já foi um dia, tá? E eu nem tô tão terapeutizado assim, tá? Mas já senti vergonha de falar que... É que, na verdade, assim, ó. Eu costumo levar pra mim que a gente é aquilo que a gente faz mais vezes, sabe? Então, o fato de eu estar sempre buscando estudar, de eu estar sempre lendo alguma coisa, de eu gostar muito de filosofia, de eu gostar muito de estoicismo, e o fato de eu ser, teoricamente, né, viver isso na maioria dos meus dias, eu sentia vergonha no dia que eu não conseguia abrir um livro, tá ligado? Eu me sentia mal o dia que eu não conseguia parar pra estudar. E hoje eu consigo respeitar isso, tá ligado? Hoje eu abro, eu olho e eu falo assim, não, hoje não. Fecho e saio fora. É isso. Tá ligado? E a gente até passou por uma situação, né? A gente tava indo pro negócio da Dark. Você lembra? Lembra quando eu errei o caminho? Sim. Mano, esse excesso de cobrança. E o que eu acho mais interessante é que eu sei, velho. Só que eu sofro do mesmo mal que todo mundo sofre. Eu sei que as pessoas não podem se cobrar quando elas, tipo, deixam de treinar um dia. Só que eu sou ser humano, tá ligado? Sim. Pra quem não sabe, a gente tava indo pro evento da Dark. Tá ligado? E eu tava conversando com ela na terapia no carro e tal. Terapia de grátis? De grátis? De grátis, né, velho? Aproveitar, né? O bagulho é ter amigo psicólogo pra isso. E aí, mano, eu errei o caminho, viado. Era pra ter entrado e a gente conversando, distraído, entrei. Mano, acabou o rolê. Acabou. Eu parei de falar. Aí minha mina tava do meu lado, ela, amor, relaxa. Puta. Errei o caminho, velho. Mano, eu fiquei mal, tipo, ao extremo. E aí, naquele momento, a Tata tava no carro, ela começou a conversar comigo. Ricardo, calma, que não sei o quê. E pá. Eu falei, mano,
por que essa menina tá aqui? Eu quero ficar mal, tá ligado? Que saco, me deixa! Saco, me deixa. Que coisa! E é interessante a gente falar sobre isso, sobre essa humanização das coisas, porque muita gente acha que tudo depende de motivação, né, mano? Nossa, Zé, isso aí... Tá ligado? Mas até nisso que você tá contando a história, eu acho que é bem legal, assim, porque o princípio da TCC, ele vem de uma base estoica, né? E ele diz assim que, na verdade, o sofrimento humano, ele tá atrelado não necessariamente às coisas, aos fatos, às situações, mas sim à forma como nós interpretamos as situações. Então, a gente já tava lá na página 2, né? Tipo, errou o caminho, beleza, vai pegar o retorno, a gente vai chegar, tá tempo, vamos conversar. Mais tempo pra conversar, a gente ali, todo mundo interpretando assim. E você, com o chicotinho lá, se maltratando, se judiando, né? Então, assim, você vê como é importante a gente trabalhar para modificar a maneira como a gente enxerga as situações. A mesma coisa da relação com a comida, a mesma coisa com a tal da motivação. Então, eu não preciso de motivação no sentido do entusiasmo para fazer as coisas. Eu preciso ter isso bem definido na minha vida para eu conseguir ter uma constância, né? Eu não preciso de entusiasmo para tomar banho todos os dias. Eu tenho um motivo para a ação bem estabelecido. Então, a gente precisa juntar um pouquinho do entusiasmo, da parte emocional, da motivação, com os motivos racionais para a ação. E aí, isso vai fazer direcionado para os nossos valores. Então, por que a gente treina? A gente treina para ter saúde. Por que eu quero emagrecer? Porque eu sei que a obesidade está relacionada a um monte de doenças, a várias doenças. Para não dizer, já dizendo, obviamente, que a própria obesidade, ela é uma doença. Então, ela é de difícil tratamento, de grande recidiva. Então, para não ter outras doenças associadas, né? Porque ela é uma porta de entrada, eu preciso tratar. E aí, se eu ficar na motivação de hoje eu quero, hoje eu não quero, não vai ser efetivo. Então, você vê como é complicado a mudança? Então, a gente precisa de aspectos emocionais relacionados, a gente precisa de motivos para ação, a gente precisa de um ambiente que facilite, a gente precisa trabalhar os nossos pensamentos, a gente precisa fazer um pouquinho todos os dias, precisa se expor. Então, é uma coisa muito mais complexa do que vai lá e faz. Quem quer muda. Você falou essa parada aqui que eu acho que é legal você falar mais sobre isso. Sobre se expor. Fala mais sobre isso pra gente. A exposição, ela é uma das coisas mais, a gente chama de fatores comuns nos tratamentos. Então, só para você entender um pouquinho, a TCC, ela é uma abordagem que ela é baseada em evidências, né? Então, assim, ela foram feitos estudos para comprovar que ela funciona. Então, tem o protocolo de TDAH, tem o protocolo de obesidade e emagrecimento pela TCC, tem o protocolo de ansiedade, depressão. Em todos eles está lá a exposição. Porque a exposição ela é muitíssimo importante em vários sentidos. Se eu não me exponho ao fracasso, se eu errei o caminho da última vez, né? Posso pegar esse seu exemplo? Deve. Se a gente... eu errei o caminho da última vez, então eu nunca mais vou dirigir. Porque eu errei, eu não posso mais errar. Então, eu errei, não quero mais me sentir da maneira como eu me senti, então a resolução para eu não me cobrar é não dirigir mais. Como que fica a sua vida sem dirigir? Não tem vida. Você precisa dirigir. Então, você percebe como a falta de exposição, ela pode ser muito prejudicial? Para emagrecer, eu preciso fazer atividade física, principalmente para manter o peso perdido. Como que eu não vou na academia? Então, a falta de exposição, ela limita muito o ser humano. Então, é muito importante que a gente ajude a pessoa a se expor, justamente para ela se acostumar com aquele ambiente e para ela ver que aquilo que ela estava pensando a respeito da situação só estava na cabeça dela. Porque, na verdade, quando você vai na academia, as pessoas podem olhar e falar, nossa, mãe, gordinha, né? E daí vai durar 1 segundo esse pensamento. E daqui a pouco ela já tá olhando ela no espelho, pensando nos boletos que ela tem pra pagar, nas coisas que ela tem que fazer depois. Dura muito pouco. Aí você vai deixar de fazer uma coisa que é importante pra você por causa do julgamento de 1 segundo. Que às vezes pode existir, às vezes pode não existir também, porque cada um... A gente é muito autocentrado, né? A gente acha que tudo é sobre nós. E não é. As pessoas estão vivendo a vida delas, entende? Então, a exposição ela ajuda isso. É você ir lá e falar assim... não foi tão ruim. Gente, é uma frase assim que eu adoro que os pacientes falam. A gente faz plano de ação toda a sessão. Então, cada sessão a pessoa sai com um plano de ação, justamente para treinar as habilidades e se expor. E daí ela volta na próxima sessão e eu falo, e aí, como é que foi o plano de ação? Você conseguiu fazer? Como é que, né? Pra gente ir ajustando e aperfeiçoando. Fiz. Foi melhor do que eu havia imaginado.
Então, a exposição ela é importante para isso, para você modificar a sua percepção que você tem acerca de uma coisa que às vezes é só uma percepção. E às vezes nem é tudo isso. Que é o que a gente diz, pensamentos são apenas pensamentos. Pensamentos não são ordens, pensamentos não são uma sentença que veio sobre você, pensamentos são apenas pensamentos. E muitas das vezes a gente pega 1 minuto da nossa vida e faz o dia inteiro ruim, né? O dia tem 24 horas e 1 minuto muda tudo e parece que o dia inteiro foi ruim. Aí é aquela pergunta, tem uma frase que fala, né? Foi um dia ruim ou 1 minuto ruim? E aí já entra na questão da regulação emocional aí, né? E qual que é a relação da emoção com a comida? Então, a comida, não dá pra dizer que ela não funciona pra regular a emoção, né? Por isso que a gente usa tanto. Porque vamos pensar assim, eu me sentiria ótima de ir pra Grécia. Eu adoraria ir pra Grécia, concorda? Muito. Né? A Maldivas, eu adoraria. Você consegue? Agora, então vamos. Agora, você consegue? Não, mas queria. Queria, né? Mas não consigo. Tô mal, tô cansada, tô exausta, tô meio... Nossa, queria ir pra Grécia, vamos lá. Tem várias barreiras, tem várias coisas que você tem que fazer pra conseguir. Tem que ter dinheiro, tem que organizar sua agenda, você tem que conseguir o visto, você tem que... Enfim, tem avião, lá. Agora, tive um dia, nossa, tô exausta, tô cansada, não sei o quê. Acho que vou comer um chocolate. É fácil, né, conseguir um chocolate? É bem mais fácil. É fácil abrir o aplicativo da iFood e falar, vou pedir uma pizza. Então, assim, funciona, você entendeu? É uma estratégia que ela funciona. E não tem problema usá-la de vez em quando. Porque tudo tem comida. Quando você nasce, tem comida, e quando você morre, tem comida. Até no velório tem comida. Então, não tem problema. A questão é usar sempre a mesma estratégia de regulação emocional para todas as situações da sua vida. A mesma coisa com gastos. Quem nunca? Comprar uma brusinha nova, uma brusinha. O problema é, todo dia que você tem um dia difícil, você vai comprar uma brusinha? Todo dia que você tem um dia difícil, você vai tomar uma taça de vinho? Esse é o problema. Então, a gente precisa entender as nossas emoções, nomear as nossas emoções para conseguir ter comportamentos mais alinhados com a vida que a gente quer ter. Então, às vezes, o que eu ensino muito, né? Eu atendo muita mulher, então a maioria das minhas pacientes são mulheres. Então, a gente tá sempre cansada, sobrecarregada, muita coisa para fazer. E aí, uma pergunta que eu faço para elas é, naquele momento que você estava cansada, que você já identificou a situação, você já identificou o seu pensamento de eu tô exausta, e aí vem aquele pensamento de eu preciso de um chocolate. Era isso que você estava precisando? Era de um chocolate ou era descansar? Então, a nossa emoção ela é muito importante, porque a nossa emoção ela nos prepara para a ação. Ela mostra, ela é um sinalizador do que a gente precisa. E se a gente tiver o feeling, assim, para entender, aí você começa a ter comportamentos mais ajustados. Então, poxa, agora eu preciso descansar. Então, o tempo que eu ia lá comer um chocolate, eu vou me dar 5 minutinhos aqui, vou fazer uma respiração diafragmática, vou me acalmar, vou dar uma resetada, daqui a pouco eu volto. E passa. Passa. É que a gente tem a ligação da comida com a afetividade também, né? Então, tudo associa comida, né? Sim. Então, tipo assim, aquele chocolate me faz lembrar tal coisa, aquele bolo me faz lembrar tal coisa. E, querendo ou não, a gente tem essa ligação, esse elo com coisas que fizeram bem pra gente. Sim. E aí acaba que você acaba, sei lá, eu tô muito triste, lembrei da minha avó fazia bolo de fubá e eu quero comer um bolo de fubá. Tá ligado? E é super reforçador, né? Porque lá atrás funcionou, se você faz agora funciona, você faz depois funciona, e aí você vai usando essa como uma estratégia. E aí eu acho também um ponto importante pra gente não ir pro outro extremo, né? Eu fiz aniversário na semana passada, no dia que veio, né, que você se formou mesmo, assim, né? Sim. Que acabou, né? Foi muito legal, inclusive. E aí eu até fiz esse post, né? Que nunca ninguém te diga que é errado você comer você comer o bolo ali de aniversário no seu aniversário, você comemorar o seu aniversário comendo um bolo. Porque senão a gente vai pro outro extremo, né? Então eu não posso ceder pras minhas emoções, eu não posso. Tudo bem. O que determina? O contexto. Será que é saudável no seu aniversário, no seu casamento, você não comer um docinho? Alguém celebrando e você não? Não. Eu vou... A Nath, sim, né? Porque ela é atleta, então ela tem um objetivo muito específico, né? São fases. Mas, assim, não é todo mundo que precisa levar marmita numa churrascaria, se você for. Exato. Num evento. Gente, isso não é saudável também, né? Então, saudável depende do contexto. Porque se você ir por esse caminho, aí a sua relação com a comida não vai ficar boa. Se você só come pra se regular, sua relação com a comida não é boa. Se você nunca come, sua relação com a comida também não é boa. Então, a exposição também entra aí. Tem paciente que a gente faz isso. Qual que é o seu alimento proibido?
apesar de não existirem, né? Alimentos permitidos ou proibidos, mas o paciente chega com essa crença. Qual que é? É o pão francês, porque, coitado do pão francês foi demonizado, né? Nós vamos comer, então. Nós vamos comer, você traz aqui na sessão, a gente vai comer juntos. Vamos ver como é que você vai se sentir. Porque quem não come, não aprende a comer. A gente precisa passar pelo processo de... eu perco o controle de chocolate. Compulsão por doce, né? Compulsão por doce. Que não existe, né, gente? Se você não aprende a lidar com o chocolate, ele parece que ele é um monstro. Mas tem habilidades para você aprender. E aí, quando você tira aquilo eu lembro que teve uma fase da minha dieta que todo dia eu comia 20 gramas de Milka. Sim. Porque eu tinha a fase que eu falava assim, não posso ficar sem doce, de jeito nenhum, não tira meu doce, né? E eu passei pela fase, então, de achar que eu tinha super descontrole, de que eu não ia conseguir, que a barra ia ficar lá e eu não ia dar conta, e depois de comer um pouquinho por dia depois do almoço. Chegou um dia que eu falei, enjoei de Milka, não quero mais. Não quero mais chocolate. Vou colocar uma fruta. Você quer o proibido? Não é porque o proibido é mais gostoso, é porque fica aquela sensação de... Como eu posso explicar? Fica uma coisa assim de... Olha... Você não pode acessar, então parece que você toda hora que tá se... Não, não posso pegar aqui, não posso pegar aqui, não posso... Chega uma hora que você cansa dessa luta interna e você fala... Ai, tá bom, vai, vou pegar, depois eu vejo. Tem até um estudo que fala sobre isso, né? Das crianças, já viu? Sim, do marshmallow. Do marshmallow, ai, é lindo esse estudo. Nossa, muito legal esse experimento. Fala, vou deixar o marshmallow aqui, se você esperar, você ganha outro. Aí você vê as crianças... Aí eles fazem assim, ó. Muito legal, muito legal. Então, um porquê depois, né? Depois de velho, eles foram falar com eles, né? Acompanharam eles. E aí, perceberam que as crianças que conseguiram ali, né, não pegar, esperar a recompensa, elas foram mais bem-sucedidas. Então, como é importante a gente também conseguir gerenciar, ter autocontrole suficiente para abrir mão de uma recompensa momentânea para uma recompensa maior. E a gente chama isso na psicologia de tolerância ao mal-estar. Às vezes a paciente é que fala assim, ai, eu não consigo vencer o doce. Eu falo, por acaso você abre a geladeira e ele pula em você, assim? Imagina o doce pulando na pessoa. E uma coisa que eu reparei, é isso que você falou, é bem interessante mesmo, acontece muito isso. A pessoa fala assim, eu preciso comer um doce, aí você coloca o doce. E aí depois, e aí o doce? Puta, nem comi, Ricardo. Porque ela estava associando que ela não ia conseguir sem ao menos estar na situação de... O poder da exposição. A gente chama que dessensibilizou. Então aquilo já não. E aí vai passando o tempo, aí você vai sempre monitorando, né, na terapia, né? Você vai sempre monitorando. Aí chega, por exemplo, eu tenho a questão do doce, né? E aí, como é que tá com o doce? Tá tranquilo. Tranquilo. Aí chega uma hora que a habilidade ela faz parte da vida da pessoa de forma tão significativa que aquilo parece que nunca mais foi um problema. E qual estratégia você usa além da exposição? Tem alguma estratégia a mais além da exposição para essa flexibilidade dentro dos objetivos? Tem a questão de avaliar o contexto, isso é fundamental, né? Porque o contexto ele vai te dizer se aquele comportamento ele é adequado ou não. O contexto vai te dizer se você deve flexibilizar ou não, entendeu? Então, por exemplo, um aniversário, tudo bem, você come o bolo. Agora, todo dia, terça-feira, 9 horas da manhã, você come um pedaço de bolo de aniversário? Faz sentido? Não, né? Então, o contexto, os pensamentos que a pessoa tem com relação àquilo e a atenção plena. Atenção plena, aquela questão de eu tô aqui. Se eu tô aqui nesse momento, então, é meio assim, nada mais importa. Eu só tô aqui. Eu não tô aqui pensando que hora vai acabar, porque eu preciso ir embora, porque não sei o quê. Entendeu? Então, a atenção plena, ela te ajuda a tomar decisões. Porque, principalmente com relação à comida, foi interessante até um feedback que meu paciente me deu hoje, que ela falou assim, a gente começou a trabalhar a atenção plena, e ela falou assim, eu pedi um poke que fala? Poke? Como fala? Aquele, poke, né? Eu acho que é isso. Ela falou assim, eu comecei a comer, e aí eu vi que eu tava cheia, então ela prestou atenção na saciedade, atenção plena. Eu percebi que eu tava cheia, mas aí eu percebi também que eu me forcei a comer mais porque tava gostoso. Mas aí a hora que eu percebi a minha saciedade, eu parei e guardei pra janta. Olha que legal. Não é flexibilidade isso? Sim. Então, a atenção plena, ela ajuda bastante também na questão da flexibilidade. Então, a pessoa realmente entender o que está acontecendo no contexto geral da coisa, né? Exato. Eu acho que isso ajudou muito, né, a gente, né, amor, no nosso processo, né?
A gente entender que, tipo, que deu, cara. Não precisa passar disso. É isso aqui. E como que a gente diferencia isso no dia a dia, tá? Qual estratégia você especificamente usa para saber quando é fome, quando é emoção, quando é vontade de comer? Como que você por estar dentro do processo, acaba utilizando essa estratégia? Então, a fome, ela parece muito como a fome fisiológica, ela tem sinais fisiológicos. Então, você vai sentir seu estômago, você vai sentir aquela fome que ela vem num pico e depois ela baixa, você vai sentir, né, as condições ali fisiológicas. E aí também, você tem fome do quê? Né? Porque quem tá com fome fisiológica, tem um prato de arroz, feijão, tem macarrão, vou comer, eu vou comer. Não é aquela fome que ela é seletiva, sabe? De fome específica que a gente chama. Sim. De tipo, eu queria um bolo de fubá da minha avó. Né? Não, mas tem arroz e feijão aqui. Não quero isso aqui. Então, aí você já consegue diferenciar, entendeu? Uma coisa da outra. E aí tem a questão do comer emocional, né? Que aí você precisa diferenciar uma fome emocional. Você tá comendo porque você tá sendo ali direcionado por uma emoção específica, porque eu tô estressada, porque eu tô cansada. O meu bolo de aniversário mesmo, eu consegui comer, ele já era noite, né? Porque o dia foi super corrido, a gente foi lá, comprou e não tinha conseguido comer. A hora que eu tava comendo, eu cheguei na metade, eu falei, eu tô mais cansada do que com vontade de comer isso aqui. Guardei e comi no dia seguinte. Então, você tem que fazer essas diferenciações de fome fisiológica, fome emocional, fome específica. E aí, tipo, você tá com vontade de comer o bolo da sua avó? Tá bom, vai lá e faz. E aí, também você vai ver, né, dentro do contexto. Poxa, mas já é a terceira vez essa semana que eu tô com vontade, né? Então, melhor não. Mas aí você vai diferenciando e vai flexibilizando. Existe algo muito além da obesidade, né? Sim, os comportamentos relacionados. Mas a questão é a seguinte, né? Quais são os sintomas de obesidade hoje, para além do IMC? Sim. Aumento da fome, diminuição da saciedade e a presença de ruído alimentar. Por isso que essa balela de coma menos e se controle não funciona. Porque uma pessoa com obesidade, quando ela começa a emagrecer, para cada quilo que ela perde, ela aumenta em fome sem calorias, e o metabolismo dela fica mais lento ali, né? Ela tem uma diminuição de gasto energético ali entre 20 e 30 calorias. Então, ela tem mais fome, então ela vai ter mais vontade de comer, menos saciedade, então, e o ruído alimentar ali toda hora, sugerindo que ela coma alguma coisa. Então, a gente precisa entender essa fisiologia da obesidade, porque às vezes vai precisar entrar com uma medicação, sim. Isso vai ser... Imagina um paciente que... Eu emagreci 30 quilos. 30 quilos? Que legal. Então, se você for ver ali por essa conta, eu tenho fome de 3.000 calorias. A mais. Exato. Isso aqui passa 3.000 calorias esperando pra ver o que vai acontecer. Ela volta a ficar obesa. Simplesmente pelo fato da obesidade. Você vai carregar ela pro resto da vida. Exatamente. Aí como que você vai brigar com a fisiologia, cara? Como que você vai falar assim, é falta de motivação? Você tem que querer, cara. Você tem que parar de comer. Só que o seu corpo tá pedindo outra coisa, meu. É outra coisa que ele tá pedindo. É a mesma coisa se você tá com sede e não te der água. Não, se controla. Você tá com sede, mas você não precisa beber água agora, né? Tá então, é fácil, assim, né? O outro que não passa por essa condição, porque ele realmente não sente na pele, né? Não. Então, assim, pra mim, um dos piores sintomas da obesidade é a questão do ruído alimentar, né? Que é toda hora aquela sinalização. Então, toda pista, eu não sei se você sabe disso, mas pessoas obesas, para pistas ambientais, pistas do ambiente, então, por exemplo... deixa eu ver aqui no seu ambiente. Tem um pote de paçoquinha ali, né? Sim. Pra pessoa que tem obesidade, aquilo lá, ela é muito mais chamativo, muito mais recompensadora. Os sinais de recompensa do cérebro, ele já começa a ficar ativado antes de eu ter acesso àquilo. Só de você olhar. Só de olhar, como não é para uma pessoa normal peso. Então, você percebe, toda hora você sendo empurrado para ter esse tipo de comportamento alimentar, para comer mais. Então, é muito engraçado, porque a obesidade, o tratamento da obesidade, de certa forma, implica em piorar os sintomas. Então, o tratamento dela é você precisa comer menos, se exercitar mais e, né, fazer várias outras coisas. E aí, quando você faz isso, você piora os sintomas. Olha que situação, né?
Então, o buraco é muito mais embaixo, né? É muito mais embaixo, né? Sem contar o ciclo da culpa, né? Que a pessoa, ela come, aí ela fica triste porque comeu porque ficou triste. E assim vai. E assim vai. É um loop infinito. É um loop que nunca acaba, né? E normalmente as pessoas que já foram obesas, que já passaram por um grau de obesidade elevado, a célula adiposa, ela não morre, tá, gente? Ela apenas diminui de tamanho. Então você que emagreceu, a probabilidade de você ficar obeso novamente é muito simples. É só voltar a comer. Não vai mudar em nada. A uva passa, né? É. Ela não tá aquela uva gordinha. Quando você tá gordinho, tá uma uva cheinha. É. Depois que você emagrece, ela fica igual uma uvinha passa ali. Mas ela Preparada. tá só esperando o momento, né? Preparadíssima. Só esperando o Me momento. dê, papai. E por isso também que as pessoas, né? Então, o tratamento para obesidade ali, às vezes as pessoas acham que é atalho, né? Então, mas com cirurgia bariátrica é fácil. Com Monjaro até eu. Duvido. Eu duvido. Que é a mesma coisa que quem treina, né? E faz algum uso de anabolizante, enfim. Todo mundo, mas com anabolizante eu falo, duvido. Vem aqui fazer, então. Vai lá, tenta lá. Vai lá, tenta lá. Quero ver se você consegue, né? Por que quanto mais culpa a pessoa tem, mais ela recai? Porque a culpa não desenvolve habilidade. A culpa te mantém no mesmo lugar. A culpa favorece os pensamentos disfuncionais. Se você interpretar dessa forma, porque assim, o que a gente ensina para um paciente que tem muita culpa? Lembra que eu falei recentemente agora, né? Que toda emoção tem uma função porque ela sinaliza coisa importante para nós. A culpa sinaliza que você violou uma coisa que é importante para você. Então, pode ver, você quer acertar, você queria nos levar lá até o evento, no horário, você não queria que a gente perdesse, você quer sempre o melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Poxa, porque eu errei o caminho, as pessoas vão se prejudicar, agora vai ter que andar mais, a gente vai chegar atrasado. Então, violou uma coisa que é importante para você. Então, a culpa, ela sinaliza isso. Sinalizou isso, o que você vai fazer com isso faz toda a diferença. Então, como que eu vou interpretar essa situação? Lembra que o sofrimento está em como a gente interpreta e não no fato nele mesmo, e nem na emoção que está sinalizando? Se eu interpreto assim, poxa, então da próxima vez, qual é a estratégia que eu vou ter, talvez, para me ajudar a não errar nisso? Se eu comi agora 5 pedaços de pizza e eu deveria ter comido 1, 2, da próxima vez, estou me sentindo culpada, da próxima vez, quais estratégias que eu vou usar? Ao invés de, agora, então isso quer dizer que eu sou uma incompetente, uma fracassada, uma incapaz, que eu nunca vou conseguir emagrecer, porque olha só, eu fazendo... Então, o problema não é a culpa, necessariamente. O problema é como a gente interpreta. A culpa tá sinalizando algo importante. Quando eu sou rude com o meu marido, quando eu brigo com ele, quando... Né, amor? Quantas vezes eu falei, putz, desculpa. Não tava estressado, não queria te tratar assim. E vice-versa. Então, a culpa, ela me sinaliza, poxa, o casamento, a nossa relação, é algo importante pra mim. Então, quando eu perco a linha e me sinto culpada, isso não é necessariamente ruim. O ruim é o que eu vou fazer depois disso. Entendeu? Ficou claro? E você falou uma coisa importante também sobre o casamento de vocês. Quão importante o ambiente dentro de um processo desse? Fala um pouquinho, Mo, sobre isso. Não, o ambiente é tudo, cara. O ambiente, ele que vai moldar todo lugar. Não adianta você querer limpar a sua casa. Exemplo, estou varrendo aqui, aí ela vem trazendo a sujeira pra dentro. Cara, vai ficar um cabo de guerra infinito. Então, um ambiente obesogênico, ele é terrível. Então, assim, eu quando morava com meus pais, eles não tinham noção alguma do que é fazer dieta. Então, pra eles era loucura aquilo. O café do seu pai, que é uma delícia, inclusive, Sim, né? Meu, é um mel. Só sabe o que meu pai toma de café da manhã? Arroz, feijão, ovo frito, torresmo, com farinha de mandioca, mano. E o café bem adoçado. E o café bem adoçado. Esse é o padrão dele. Tá errado. Cara, ele cresceu assim, velho. Ele aprendeu isso e pra ele tá indo bem. Só que isso é o que tinha na minha casa. Tu vai fazer um frango frito. É frito no óleo mesmo, é mergulhado. Então, esse ambiente, ele faz toda a diferença. Total diferença. Então, normalmente, quando a pessoa tá num ambiente obesogênico, é bom até falar com os familiares. Viu? Vamos tentar todo mundo se ajudar aqui. Não sei se já assistiu Quilos Mortais. Brasil. Não assisti. O Brasil Muito acontece legal. muito isso, é muito legal. É legal assistir. Pra quem nunca assistiu, assistam que vale a pena.
Eu já vi alguns cortes, alguns pedaços. Sim, vale muito a pena. Você entende uma realidade, só que a gente tá falando de pessoas de 300 quilos. 200 e poucos quilos, né? 200 e poucos, 280. Cara, é muita coisa. Existe muita coisa, né? Tipo assim, às vezes a obesidade da pessoa tem mais a ver com a pessoa que tá do lado dela do que com ela mesma. Que eu vi alguns casos dos maridos alimentando as mulheres para que elas ficassem mais obesas. E na verdade o problema é o marido, é a insegurança do marido ou algum tipo de... É horrível, né? Porque imagine só, Rei. Um exemplo aqui. Imagine que a Thaís fala, me traz um brigadeiro. E eu não trago. Porque não vou trazer. Eu já fiz isso. A gente já brigou muito por isso. Porque eu achava que era ferro e fogo. Era mais fácil eu perguntar, por que você quer isso agora, sendo que é uma quarta-feira? O que tá acontecendo? Vamos conversar? Vamos bater um papo? Mano, eu acho que só de você perguntar isso já passa a vontade dela, tá ligado? Porque às vezes era aquela questão de acolhimento, de regulação emocional, né? Que é a vida. Aí esse é o ambiente. Só que se você não tem as ferramentas, por isso que eu falo, é bom conversar com a família. Mas nem toda a família é colaborativa, né? Isso. Aí é complicado falar do ambiente, assim, tipo, de dentro de casa, que às vezes a pessoa não tem outra opção. Aí a gente fala o seguinte, né? Aí a gente tem que fazer apesar de. A gente tem que ensinar o paciente a fazer apesar de, com todas as estratégias que a gente conversou até aqui. Então aí ele vai ter que ser o ambiente dele, ele vai ter que modular, cozinhar, fazer as coisas dele, né? E se estruturando e fortalecendo talvez ambientes fora de lá. Então, fazer mais coisas com o pessoal da academia, fazer mais coisas coletivas, para o ambiente talvez fora da casa, que era isso que você fazia, né, amor? Era o que eu fazia em casa. Eu comprava meu frango, falava, mãe, esse aqui é meu frango, por favor, não usa. Aí quando ela fazia, ela churrava óleo. Eu falei, não, mãe, deixa que eu faço. Então eu começava a fazer até dar certo. Um ambiente que eu gosto, por incrível que pareça, é do CrossFit. Quem já teve a oportunidade de conhecer um verdadeiro CrossFit, tá? Não um gincana. Cara, é um ambiente muito legal. Eles são muito saudáveis. Eles sempre estão ali fazendo alguma coisa saudável. Vamos tal lugar, vende uma tapioca. Não que existam alimentos proibidos, mas eles sempre estão procurando alimentos saudáveis. Então é isso. É você procurar ambientes que, se na sua casa não tem, vai para algum lugar que tenha. E na musculação, agora, pelo menos lá no CT, acontece bastante isso. Você tá lá, você tá imerso naquele mundo, velho. É muito bom isso. Eu acho que o ambiente molda, né? Ele é soberano em qualquer situação. Eu acho que, às vezes, muitas das vezes, né? A gente se coloca em situações de teste que não são necessárias. Sim. Entendeu? Uhum. Então, assim, você comentou do chocolate, né? Tentou não comprar o chocolate? Porque, tipo, se você tiver o chocolate na sua casa, você vai comer o chocolate. Às vezes, acontece muito isso em sala comigo, principalmente, que é o seguinte... Às vezes a pessoa fala pra mim, Ricardo, eu posso comer um doce? Eu falo, você pode, mas você deve comer? Aí a pessoa, não, porque se você realmente quiser muito esse chocolate, come. Eu prefiro, muitas das vezes, não colocar nada de doce na dieta de um paciente, principalmente se é um grau de obesidade muito alto, e dizer pra ele, no dia que você sentir muita vontade, eu quero que você coma, e eu quero que você observe a forma que você se sentiu depois que você comeu. Se te fez muito bem e a prioridade for o chocolate, a gente não vai ter problema nenhum. Agora, se você comeu e se sentiu culpada, a gente vai ter que ir mais a fundo e descobrir o porquê que você comeu. Sacou? Isso eu falo muito para as pessoas, principalmente para as meninas. Ah, Ricardo, mas se eu comer um doce, vai atrapalhar a dieta? Vai. Ah, não, mas você quer muito comer o doce? Quero. Então come. Mas você acha que mesmo em porções menores? Come. Quer atrapalhar? Sim, e eu vou te explicar o porquê. Porque muitas das vezes as porções menores é um gatilho para porções maiores. Por exemplo, eu não coloco chocolate em dieta de emagrecimento se a pessoa, na primeira dieta da pessoa eu não coloco. Porque se a pessoa chegou naquele grau de obesidade, volta naquilo que eu falei lá no início, eu quero saber por que ela chegou naquele grau de obesidade. Se a pessoa chegou naquele grau de obesidade, alguma coisa ela fez, alguma coisa ela passou. Se eu colocar um chocolatinho para agradar ela naquele momento, eu tô dando um gatilho para ela comer uma barra. Porque ela vai comer uma barra, ela não tem controle. Eu primeiro preciso educar aquela pessoa. Eu tenho um dilema que eu uso com os meus pacientes aqui, que é o seguinte: a primeira dieta eu só vou te colocar no trilho, a gente não vai andar. Eu só vou te colocar no trilho. Depois a gente vai começar a pegar embalo. E depois que a gente pegar embalo, você já perdeu 3, 4, 5, 6 quilos, aí eu vou colocar um chocolate. Porque aí já é um teste para mim e para o paciente. Entendeu? Você tem controle com 20 gramas de chocolate?
eu tive controle com 20 gramas de chocolate. Deixa o chocolate, ele não vai atrapalhar a gente. Eu vou pegar essas calorias de chocolate e vou puxar mais no teu treino. Ou, que eu também uso bastante, o dia que você treinar, o dia que você fizer tudo certinho e você sentir a vontade de comer o chocolate, come sem culpa. Entendeu? Agora, toda vez que você sentir a vontade de comer o chocolate, eu quero que antes de comer o chocolate você pare, pense e fale, realmente eu preciso muito disso? Isso é muito legal, realmente eu preciso muito disso. Uma das coisas também que a gente trabalha bastante na terapia com as minhas pacientes é o seguinte, que às vezes a pessoa se sente culpada de querer, tipo assim, comer um chocolate, isso entra na dessensibilização também. Ah, eu comi e aí parece que, eu fiz assim, meu cérebro, e eu queria mais, e aí chegou, e aí acabou que eu fui lá e comi tudo. A gente leva ela por um caminho de normalizar um pouco a seguinte questão. Eu sempre uso essa frase. É muito difícil você comer pouco de um alimento que foi feito para comer muito. Então, o chocolate ali, que tem açúcar, gordura, crocância, às vezes tudo junto, tudo bem, vamos normalizar isso, né? Tudo bem você sentir, nossa, muita vontade de comer mais, mas você pode parar ali onde você se estipulou. Escova o dente, vai fazer outra coisa, né? Se observa... Eu preciso mesmo comer mais ou só, assim, esse impulso vai passar. E aí, o que eu também oriento é assim, você vai comer 20 gramas, então você vai picar suas frutas, não vai? Você já vai picar seu chocolate. Aí você vai embrulhar ele no papel alumínio e você vai deixar lá as 5 porções que você vai ter pra semana de segunda a sexta e o resto do chocolate você vai pôr lá em cima do seu armário. Isso é mudança de ambiente. Pra dificultar o acesso àquilo. Pra num momento ali de, eu tô nervosa. Ai, tá tão facinho aqui. Não, eu tô nervosa, mas assim, vou ter que pegar a escada pra subir lá em cima. Ah, não, compensa não, vai. Deixa eu beber uma água aqui que é melhor. Entende? Dificultar o processo. Dificultar o acesso daquilo que não te leva pros seus objetivos, né? Mas isso que você falou agora é fundamental Essa é uma pergunta também bem usada. Por que você quer comer isso agora? Por quê? Porque às vezes entra tão no automático o comportamento que é igual a musculação pra vocês. 20 anos treinando, eu não sei mais o que eu tô fazendo. Tô indo, não sei por que eu tô indo, mas tô indo, né? A mesma coisa pra quem tem essa dificuldade na relação com o chocolate, por exemplo. Não sei por que eu tô comendo, mas eu tô comendo. Já aconteceu muito e já aconteceu comigo. De eu perceber isso e falar, caramba! Usar tanto a comida como regulação emocional que quando eu tava plenamente satisfeita, sabe quando você fica com aquela sensação desconfortável de empachamento? Eu comia pra lidar com essa... Gente, a hora que eu percebi isso, eu falei... Meu Deus. Eu tô passando mal, mas eu vou comer porque eu estou passando mal. E eu quero não passar mal. Olha, gente, né? Como é importante a gente ter atenção plena. Uma pergunta que eu faço também, tá? Quando a pessoa fala pra mim que não vence o doce, eu pergunto desde quando? Desde quando isso? Aí a pessoa não sabe me responder. Aí eu falo, você já percebeu que nem você sabe quando isso começou? Vamos tentar ficar sem? Aí eu entro com esse sistema que eu te falei, que te fala pra ela, quando você sentir muita vontade. Porque eu acredito que o caminho do meio existe, sabe? Sim. A gente tá principalmente vivendo numa sociedade que é tudo preto e branco, não tem muito mais polarizado, cinza, é verdade. sabe? É muito polarizado pra tudo, tudo. Ou você é 100% na academia, ou você não é da academia. Ou você é 100% na dieta, ou você não faz dieta. Eu não vejo dessa forma, sabe? Eu vejo que as coisas têm que ser mais flexíveis, sim. Por quê? Porque muitas das vezes essa polarização, ela faz com que você se coloque numa situação que você não vai conseguir sustentar por muito tempo. E isso vai gerar uma frustração muito grande em você. Certeza. E aí vira um ciclo que nunca acaba. Entra naquilo que a gente falou, a pessoa come, fica triste porque comeu e come mais, sabe? Então assim... Ou às vezes vem aquelas fases, né? De eu faço dieta certinho por 2 semanas, e aí eu como um chocolate, e aí, porque eu comi um chocolate, então eu estraguei tudo, e aí fica um mês sem. E aí fica isso também, né? Tudo ou nada, né? Porque aí a pessoa ela fica um mês sem, mas quando ela volta com força, né? É. Ela volta com muita força. Que é o período de recaída que a gente fala no processo de mudança. Então, a gente precisa também ajudar o paciente nos processos de recaída dele, aprender o que funcionou, o que não deu certo, para a recaída não ser uma interpretação de fracasso, mas de o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que quando eu como alguma coisa fora, não significa então que eu preciso abandonar tudo, que eu posso tentar voltar sim, logo na próxima refeição. E que eu também não preciso compensar, não preciso ir lá e fazer 30 minutos de escada, né? Eu preciso só voltar, porque isso aqui não
É melhor eu fazer isso agora do que ficar um mês sem fazer dieta, inclusive engordar 3 quilos. Exato. Porque vai engordar. Né? Porque as gordurinhas estão lá já esperando, né? Teve uma situação aqui na sala que uma vez a menina me mandou mensagem. E eu falo que os meus alunos, eles mandam mensagem pra mim quando eles já fizeram. Eles querem o amém. Sim. Então, Ricardo, eu posso comer um chocolate? Aí eu falo, eu sei que você já comeu. Acabou. Quando a pessoa pergunta, é porque ela já fez. Ela só espera que eu diga, isso não vai atrapalhar o teu planejamento. Fica tranquilo. Mas já comeu, né? Aí ela me mandou um áudio falando, Ricardo, acabei de comer um chocolate, o que eu faço? Eu falei, cocô. Não tem mais o que fazer. Já comeu, não tem mais o que fazer. Volta pro plano, volta pra dieta, porque simplesmente o fato de você ter comido um chocolate, eu sempre explico para as pessoas que dieta não é sobre um erro e nem sobre um acerto. É sobre um acúmulo de erros e acertos durante um período. Entendeu? Eu até vou falar isso, mas meus alunos eles vão ter que entender. Quando a gente vai calcular uma dieta, por mais que eu não cite isso em consulta, a gente deixa uma margenzinha ali de 100, 200 calorias, porque a gente já sabe que o paciente vai errar. Entendeu? E essa margem é uma margem de segurança para mim e uma margem de segurança para ele. Por quê? Porque dentro dessa margem de segurança, se ele comer alguma coisinha fora da dieta ali, que não vai ter problema, porque é uma somatória de calorias, então hoje se eu comer 30 calorias a mais, vai mudar porra nenhuma. Se eu comer 50 calorias a mais do planejado, vai mudar nada. Da mesma forma que se você gastar 50 calorias a mais também não vai mudar porra nenhuma. Porque é um período de dieta, não é uma semana de dieta. Exato. Né? Então, às vezes, a gente deixa essa margem de segurança, literalmente, para que o aluno tenha resultado. Porque é o resultado que vai fazer com que o aluno dê sequência no planejamento. Exatamente. Essa ilusão que as pessoas têm de eu preciso ser disciplinado, eu não posso errar, eu não posso isso. Esquece, isso não existe. O que vai fazer a pessoa seguir a dieta é o resultado. O que é resultado? Resultado é você colocar aquela roupa que não te serviu, te serviu. Resultado é você começar a ter mais aderência no teu treino. Resultado é você começar a ter mais aderência na tua dieta. E quando eu digo aderência, eu não tô falando de perfeição, tô falando de aderência, de constância. E dela perceber que ela tá indo mais no banheiro, né? Exatamente. Que a qualidade lá do número 2 tá boa. Exatamente. Que ela consegue render mais nos treinos, que ela consegue dormir melhor. A gente precisa ajudar o paciente também a ver isso, né, amor? Né? De tipo, olha, você conseguiu aqui progredir 1 quilo, né, nos treinos, né? O último vídeo que eu postei foi falando isso, que falando de progressão também, não é só na barra. E traz pra cá também. Sim. Porque você evoluir não é só o peso na balança baixando. É você conseguir ter uma constância. Isso também é evolução. E uma das melhores evoluções. Um parâmetro melhor. Quanto tempo você fez aquela dieta? Quanto tempo você ficou fazendo aquele treino? Quanto tempo você está conseguindo fazer isso? Tá tudo bem se você tem um deslize ou outro, que é igual você falou, de 50 calorias a mais, a menos. Pô, não é isso. Não é sobre esse dia. Eu não tô vendo você nesse dia aqui. Tô vendo você no macro, não no micro. E quando a gente fala de progressão, principalmente na sua área, tudo é progressão, velho. Mano. Uma melhora na técnica. Aquele peso que era pesado hoje não é mais. Progrediu, cara. Você progrediu também. Você fez 8 repetições com o mesmo peso. E ele não é mais tanto pesado igual a percepção do esforço da semana passada. Isso é progressão. Tá ótimo. Em vez de 2 vezes, você veio 3 vezes na academia nessa semana. Cara. Progrediu, você né? Progrediu, você conseguiu. É que as pessoas elas tendem a minimizar as conquistas, né? Pô. Elas focam no macro da conquista e não no micro da conquista, né? E aí é um assunto bem legal que eu acho que a Taya tem mais propriedade para falar sobre micro hábitos. Nossa. Isso é fantástico, né? Mas assim, é muita exposição, repetição e aperfeiçoamento. O problema é que as pessoas querem desenvolver hábitos, mas elas não estão... elas se cobram a tal ponto de não estarem dispostas, não porque não tem força de vontade, não é isso? Mas é que elas se frustram tanto por não conseguir que elas abandonam. Mas assim, se eu quero beber mais água, eu vou precisar deixar aqui, né? Uma garrafinha mais perto. Vou precisar organizar o meu ambiente, vou precisar fazer... Então, eu sempre falo, não subestime os pequenos passos. Porque quando a gente fala assim, eu preciso ler mais. Ou, eu preciso... Vamos pegar. Preciso ir para a academia. Quando você junta tudo, resume na frase, fica tão óbvio, parece que é tão fácil. Mas olha os micropassos para você ir para a academia.
Então, você tem que chegar na sua casa, aí você tem que tomar banho, aí você tem que trocar de roupa, aí você tem que pôr o tênis, aí você tem que pegar seu carro, ou você tem que ir a pé, aí você tem que lidar com o trânsito, com chuva até chegar lá, aí você tem que lidar com o sono, né? Aí você chega, aí você tem que dar vários passos até você entrar lá, aí você tem que fazer 1 hora. Então, assim, tem vários micropassos. Então, tudo que você puder facilitar, isso ajuda muito nos micro hábitos, né? Porque é repetição, a gente não aprende fazendo uma vez. E principalmente a gente não aprende pela teoria, a gente aprende pela prática. Por isso que em sessão, todo paciente sai com um plano de ação. Conversamos, o que nós vamos sair hoje com um plano de ação para te ajudar a melhorar então essa questão que você trouxe? Aí ele sai com um plano para ele, o que faz sentido para ele. Às vezes o que faz sentido para ele é, olha, eu não consigo, não tenho tempo pra comer do jeito que você tá falando aí que eu tenho que comer, que eu tenho que parar tudo, que eu tenho que montar a mesa, que eu tenho... Mas, então você come na frente do computador? Como? Tudo bem, que você consegue parar 5 minutinhos pra comer, só sem trabalhar? Antes você comia trabalhando ali, olhando. Você consegue 5 minutinhos? É isso que dá pra fazer? Beleza, não vou fazer isso. E aí, isso já vai tendo ganhos e ganhos, por causa de uma coisa pequena, não grande. Então, isso faz toda a diferença no processo de mudança e de manutenção. Porque você fazer perfeito e fazer grande 1 semana, 1 dia, 1 ano, impossível. O tsunami começa com uma onda pequena, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente não valoriza tanto. E tem casos aqui na sala que, tipo assim, na anamnese eu costumo fazer algumas perguntas específicas, né? Na primeira consulta e em toda a consulta a mesma base de perguntas, né? Que a gente costuma pegar um feedback. E às vezes a pessoa ela não perdeu peso, só que ela fala assim pra mim assim, pô... Aí ela não fala, na verdade, eu olho, né? Eu falo, pô, mas aí que na primeira avaliação você ia no banheiro 1 vez só, agora você tá indo 2. Porra, valoriza o cocô, velho. Você tá, né? E as pessoas não conseguem enxergar dessa forma. Justamente por essa visualização do objetivo principal dela, que é só perder 10 quilos. E não é só sobre perder 10 quilos. Eu acho que emagrecer, a real, é que assim, ó. Por mais que seja difícil o processo de emagrecimento, é matemático. Só que existe muita coisa por trás desse matemático acontecendo. Entendeu? Os erros que as pessoas não enxergam... Os erros, na verdade, que as pessoas enxergam, elas deveriam dar a mesma visibilidade para os acertos também, para os pequenos resultados. Porque aí, pô, imagina, você mesmo se maltrata, você mesmo se martiriza porque você errou, só que você não consegue enxergar os pontos positivos que você teve de lá para cá, sabe? Eu acho que isso é algo que tem que ser pautado, sabe? Então, tipo, mostrar para a pessoa, pô, você tá indo no banheiro mais vezes, pô, aquela roupa que você, né? Pô, você tá treinando mais vezes na semana. Tem um caso aqui, que isso aí é muito, pra mim até meio me abala um pouco falar sobre isso, eu até já falei sobre isso, acho que em algum podcast, de um paciente que ele chegou aqui, ele tinha um grau de obesidade muitíssimo elevado. Ele estava passando por um problema depressivo muito sério, né? Já estava em terapia também, e se eu não me engano, ele tinha acho que uns 23 anos, 24 anos, ele estava pesando acho que 180 quilos, uma coisa assim. O caso dele era tão grave que quem trouxe ele na consulta foi a mãe dele. Eita. Foi a mãe dele que trouxe ele na consulta. E a mãe dele sentou comigo na outra sala ainda, e a gente começou a conversar, e ele não abriu a boca em momento algum. Em momento algum ele abriu a boca. E a mãe dele tinha conversado comigo pelo WhatsApp, explicado a situação, ele passou por um processo de separação, e fazia mais de 6 meses que ele estava trancado no quarto, já tinha engordado mais de 30 quilos, ficava o dia inteiro jogando videogame, realmente estava pesado. E aí, na conversa aqui, no bate-papo com ele, eu perguntei pra ele, falei, cara, o que você consegue fazer hoje? Ele falou, mano... Tipo, ele não sabia nem o que ele queria, sabe? Falei pra ele, vamos trabalhar com o básico, vamos lá. E aí o bate-papo foi o seguinte, o que você mais gosta de comer? Cara, eu gosto de comer pão, gosto de comer lanche. Falei, beleza, vamos montar um lanche? Agora, junto, eu e você? Você vai pegar o hambúrguer, você vai fazer o hambúrguer na sua casa, porque eu tenho pra mim que se ficar mais difícil... Né? Para ele fazer é mais fácil, né? Dele conseguir manter aquilo. Ter o objetivo de fazer, ter uma meta de montar o próprio hambúrguer, não proibir o hambúrguer. Né? Sim. E aí ele foi, expliquei para ele, ó, você pode pegar um patinho, você pode pegar um pouquinho de colchão duro para deixar a carne um pouco mais saborosa e você vai montar uns hambúrgueres. A mãe dele ainda brincou, não, deixa que o hambúrguer eu monto. Então você vai comer pão, uma fatia de mussarela, um hambúrguer, salada à vontade, todo dia. É isso que você gosta de comer? É isso que eu gosto de comer. Almoço. Posso comer isso no almoço? Pode. Vai comer um pão com hambúrguer no almoço, um pão com hambúrguer na janta.
e de tarde eu quero que você jogue uma dosezinha de whey com fruta ali, segue o jogo. O que você consegue fazer de atividade física? Cara, odeio academia. Vamos combinar uma vez na semana? Uma vez na semana. Só uma. Beleza. Uma vez na semana. Treininho de 30 minutos, velho. Montei pra ele. 30 minutos. Você vai entrar na academia, vai no horário que tá vazio, faz lá seus 30 minutos e vai pra sua casa. Beleza. Cara, pra esse cara que não tava fazendo porra nenhuma... Puta merda, velho. Eu sabia que aquele cara ia emagrecer pra cacete. Sim. Entendeu? Primeiro mês ele perdeu 7 quilos, velho. Ele veio aqui, outra pessoa. Já era outra pessoa. E aí, o que a gente consegue fazer pra melhorar essa dieta? Ele falou, cara, sei, vê o que você quer fazer aí. Olha só, olha a mudança. Eu falei, então beleza. Você vai continuar comendo o seu lanche que você gosta, pode colocar até uma batata frita à noite, ou seja, eu melhorei mais a situação pra ele, só que no almoço você vai comer um arroz, um feijão e tal, beleza? Beleza. Ele começou a comer de manhã pão com ovo, almoçava arroz e feijão normal, e à noite tinha o lanche dele que ele gostava ali e tal. Falei pra ele, e academia? Ele falou, acho que dá pra ir umas 3 vezes na semana. Ele começou a ir 3 vezes na semana. Sabe? Mas eu fui colocando isso na vida dele aos poucos. Aos poucos. Esse cara perdeu, cara, acho que em 4 meses, se eu não me engano, ele perdeu 26 quilos. É que ele é muito tímido e ele não queria ser case, mas eu queria muito que ele fosse case. Sim. E aí ele perdeu 26 quilos em 4 meses. Na terceira consulta dele, ele treinava 4 vezes por semana. O hambúrguer ele comia quando ele não queria comer arroz e feijão, porque eu tinha colocado a quantidade certa de substituição para ele ali. Tanto que na primeira vez que eu montei esse hambúrguer, eu não coloquei nem substituição, porque era o que ele gostava de comer. Eu não dei nem a possibilidade de ele substituir. E ele perdeu 26 quilos nesses 4 meses. Hoje o cara treina 5 vezes por semana. Massa. Outra pessoa, sabe? Aí a pergunta que eu sempre faço é a seguinte: e se ele fosse no nutricionista, primeira consulta, o cara falasse pra ele assim, olha, você vai ter que comer saladinha, leguminho, frango vai ter que comer grelhado, franguinho grelhado, e batata doce. batata doce, você vai ter que tomar essa lista de manipulado, Meu Deus. porque é isso que acontece na primeira consulta com os pacientes. Você acha mesmo que esse cara ia seguir alguma coisa? Dele. E aí tem 2 pontos aí, conforme você foi falando, que a gente identifica dentro da psicologia, né? Que eu acho que é muito legal compartilhar. Que é, primeiro, a base da TCC também, a gente tem um princípio muito forte de o paciente precisa sair melhor do que ele entrou em consulta. Então, por mais difícil que tenha sido aquela sessão, por mais difícil, a gente sempre vai mensurar o humor quando ele chega e quando ele sai. Porque um dos princípios é instilar a esperança. Então, pensa, se esse paciente aí chega aqui, sai com frango, salada, batata doce, ele vai sair melhor ou pior? Vai sair pior. Vai falar, isso daqui não é pra mim mesmo. Eu sou uma pessoa que não vou conseguir nunca emagrecer. Era assim que eu me sentia toda vez que eu saía de nutricionista. Porque eu falava, eu tinha pavor daquela fichinha branca, daquele sulfite e tal. Gente, eu tinha pavor. Eu sou da época, gente, que fazia dieta, era 3 bolachas de água e sal. Nossa Senhora. Chá de manhã e geleia diet. Era isso que era passado pra gente de dieta. Era isso. Vocês têm noção? Enfim. Então, instilar a esperança. E pra gente instilar a esperança, às vezes, você vai ter que acreditar pelo paciente. Que foi o que você fez com ele. Você falou assim, vem cá, eu sei um caminho aqui, ó. Vamos acreditar, sim? Vamos no que você consegue, no que você gosta. É possível se você seguir esse caminho. Aí, com as minhas pacientes, eu falo assim, olha, agora é o momento dos 5 centavos que eu tenho de crédito. Vamos colocar meus 5 centavos de crédito aqui? Você confia em mim nisso? Eu sei que isso aqui é difícil pra você, mas vamos juntas? Eu sei que vai dar certo, vamos. E aí, você, às vezes, precisa acreditar pelo paciente. Beleza, você acreditou pelo... Ele foi lá e fez a exposição. Olha a importância da exposição. Ele foi lá e fez. Porque ele tava achando que não ia dar conta, que não ia conseguir. Ele voltou e falou, putz, eu consegui. E consegui assim, ó, e ainda emagreci 7 quilos. Agora você pode fazer o que você quiser. O que aconteceu com ele? Aquela crença de incapacidade foi quebrada e aumentou o que a gente chama de autoeficácia. Então, quanto que eu sou capaz de fazer, resolver, ser resolutivo, dar conta de gerenciar a minha própria vida. Ou seja, o quanto que eu sou capaz de emagrecer, o quanto que eu sou capaz de seguir uma dieta, o quanto que eu sou capaz de lidar com a disponibilidade de comida, o quanto que eu sou capaz de gerenciar o ambiente, o quanto que eu sou capaz. Você fez isso com ele também. Então, ele teve o senso dele de autoeficácia aumentado e ele falou assim, então agora pode parar o que você quiser que eu dou conta. Foi isso que ele falou pra você, de certa forma, né? É outra pessoa, né? É outra pessoa. Uma das coisas também que é legal a gente falar, que eu observo muito aqui, são as mulheres. A primeira consulta, normalmente, ela vem sem maquiagem, ela vem com o cabelo desarrumado, ela vem do jeito que ela
Autoestima lá embaixo. Cara, essa mulher perdeu 5 quilos. Na próxima avaliação, ela sabe que eu vou tirar foto. Ela vem maquiada, vem com o cabelo arrumado. Ela pergunta, nossa, Ricardo... Porque eles querem aparecer quando eles começam a emagrecer. É reforçador, né? É, reforçador. eles querem. Primeira consulta, ela nem tira foto, não precisa. A segunda consulta, ela já tá pronta pra tirar foto. Sim. Né? E aí vem uma coisa que eu quero que a gente coloque em pauta sobre a autoestima. O quão isso é importante e o quão isso acaba sendo negligenciado nos dias atuais. Pelo esse lance de, não, você tem que se aceitar do jeito que você é. As pessoas têm que respeitar você do jeito que você é. Essa necessidade de, todo mundo tem que me amar do jeito que eu sou. Sendo que a pessoa em si, ela já não se gosta tanto assim, sabe? Eu percebo isso porque se a pessoa se gostasse tanto, primeiro que ela não ia tentar tantas vezes. Ela sempre tenta e desiste, tenta e desiste, né? Então já é uma confiança abalada da parte dela. E se fosse tão assim, depois que inventaram as canetas, ninguém ia comprar caneta pra emagrecer, né? Pois é. Porque depois que inventaram as canetas, acabou esse lance. As pessoas realmente estão achando que é o caminho mais fácil, mais prático. É assim, né? Você tem que ter força de vontade. Eu posso usar caneta, né? Exato, exato. Você tem que se segurar. Então, a questão, assim, da obesidade, ela tem um pouco disso também, né? A gente sofre muito preconceito por fazer o tratamento. Sim. Né? Então, assim, você tá gordo, não tá bom, porque você precisa se amar. Mas se você também faz bariátrica, mas a bariátrica é fácil. Mas agora tá bitolado, só faz exercício e fala de dieta. Então nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Mas essa questão da autoestima, na psicologia a gente não vê a autoestima assim, como o leigo vê no sentido de... Me fala aqui, vocês que não têm esse conhecimento. O que vocês acham que é autoestima? Cara, sabia que ninguém nem fez essa pergunta? Eu acho que é quando você se sente bem independente do quê. Sim, eu também concordo. Independente do quê? Tipo assim, eu quero que se lasque se eu tô de preto e vocês aqui não gostam de preto. O importante é o que eu sinto. O importante é como eu me sinto. Quero que se lasque. Eu gosto de topete. Tá bom, guarda pra vocês esse topete aí, que pra mim eu gosto de careca. Gosto de ser careca. Não gosto de óculos. É mais sobre você do que sobre os outros. É mais sobre você. Tipo assim, independente do que os outros vão achar, sou eu. É o que eu acho. Excelente. Quer falar? Não, eu concordo. Concordo? Maravilha. Na psicologia, a gente coloca pilares da autoestima. Porque, às vezes, a pessoa leiga também acha que é mais assim... é como eu me vejo no espelho, é a imagem que eu tenho tenho que gostar de mim como eu sou. Se eu sou careca, eu gosto de careca. Se eu sou... Não, tá muito relacionado a um dos pilares. A autoestima como se fosse o todo, que é a autoimagem. Esse é só um dos pilares. Então, tem a autoestima, que é você olhar no espelho e gostar do que você vê. Então, quando o paciente começa a emagrecer, ele fala, nossa, eu tô começando a gostar de mim no espelho, né? Então, eu me arrumo, porque aí eu quero, né, me sentir melhor assim, gostar mais de mim. O outro pilar, a gente chama da autoeficácia. O quanto que eu sou capaz de fazer as coisas e resolver. Isso é um pilar importante da autoestima. Porque uma pessoa que tem a autoeficácia baixa, ela não tem uma autoestima boa. Entendeu? Tipo assim, ela já tentou muitas vezes, ela... E aí que tá, né? Tipo assim, essa questão de tentar muitas vezes, ela dá abre uma outra aba, que tem muitas camadas isso. Eu já tentei muitas vezes. E no fim, eu chegava à conclusão que o problema era que eu não tinha força de vontade. Mas ninguém tava me apresentando o tratamento correto. Entendeu? Então, não é só ir no nutricionista, não é só fazer exercício, não é só a medicação, não é só fazer terapia. Não é só, é tudo junto. A sua chance de sucesso depende de você conseguir conciliar todos esses pilares a longo prazo. A longo prazo, por isso que é tão difícil. Fora um corpo que tá me lascando, um cérebro que sempre vai me jogar pro peso máximo da vida. Então, isso acaba com a nossa autoestima, com a nossa percepção de autoeficácia, quando você não tem esse conhecimento. Porque você fala, poxa, eu nunca desisti. Já fizeram estudos com pessoas obesas de assim, quantas vezes você tentou? Porque muitas vezes a gente é julgado no sentido, a classe abandonou, desistiu, não quer, nada como que se quisesse, fazia. Pelo menos, a cada, assim, de tempos em tempos a pessoa tá tentando de novo. Só que chega uma hora que o médico não acredita mais nela.
Entendeu? Que é isso que a gente tá falando. Ninguém estila a esperança nela de tá aqui um caminho, vamos juntos, a gente vai dar certo, entendeu? Então, isso é complicado, porque abala o senso de autoeficácia. E é assim que os pacientes chegam pra nós. Com esse pilar da autoestima deles destruído. Eu já tentei várias vezes emagrecer, não deu certo. Eu já fiz a dieta da lua, do sol, já fiquei só comendo ovo, e não dá certo. Porque é um conjunto muito mais complexo. O buraco é muito... Por isso que eu adoro esse assunto e adoro tratar isso. Porque... Assim, é muito legal, porque você consegue... Você vê o semblante da pessoa mudar na consulta. De ela falar... Ufa, tá bom, então não sou eu que sou o problema, né? Tá, ó, não é, vamos te ajudar. Os problemas que você tem, nós vamos te ajudar. Mas não é que você é uma incapaz, né? Então, esse é um pilar. Então, a gente falou da autoimagem, da autoeficácia. Aí tem o pilar do autoconceito. O autoconceito é a forma como eu me enxergo. Eu me enxergo dentro de mim mesmo. Então, são os pensamentos que eu tenho a meu respeito. Então, se eu for falar pra você quem eu sou, se o Amaury fosse falar lá, quando ele senta pra estudar, fazer a prova naquela época, quem era você? Burro. Entendeu? Eu sou burro. Eu não vou conseguir. Eu sou uma incompetente. É que a gente ouviu muito isso, né, velho? Puta merda. Da mesma... Pessoas com TDAH escutam muito isso. É a crença principal que a gente trabalha, de reestruturação. Ao passo que pessoas com obesidade, você é indisciplinada. Você não tem fazer vontade. Tira essa bunda gorda da cadeira e vai fazer um exercício. Porque se você quisesse, você fazia. Porque pra ir lá comprar o chocolate, você vai, né? Então você passa a vida escutando isso das pessoas, inclusive, que deveriam te ajudar. Pessoas com obesidade, em consultas médicas, elas não são olhadas nos olhos. Vários dos meus pacientes falam assim, você acredita que eu fui lá e nem olhou na minha cara? Parecia que ele estava com nojo de mim. Como que fica a nossa percepção sobre a gente mesmo, nosso autovalor, a nossa autoestima como um todo? Se a pessoa que deveria te cuidar tá olhando assim pra você, com nojo. Entende? Então é muito difícil fazer exposição nesse contexto. Então, o autoconceito. Então, isso a gente vai trabalhando. Porque uma pessoa que tem um autoconceito mais ajustada sobre ela mesma, ela consegue ter mais adesão no que é proposto. Ela tem uma percepção mais adaptativa dela. Então, não é que eu sou burro, é que eu não tenho a habilidade de entender aqui como o processo funciona. Não é que eu não consigo emagrecer aqui, eu não tentei ainda do jeito certo. Se eu tentar agora do jeito certo e desenvolver as habilidades, eu dou conta. Apesar dos altos e baixos. Entende? E por último é o autorreforço. É a capacidade da gente se reforçar. Então, de você, todo o comportamento que ele é reforçado, então quando você fala assim, poxa, eu consegui fazer a prova, eu consegui, que bom que eu consegui, nossa. Quando você fica alegre com isso, com os pequenos passos, o auto-reforço, né, que a gente estava falando ali, que as pessoas escolhendo macro e não conseguem se alegrar com conquistas pequenas. Isso dificulta muito a adesão, porque ela não consegue fazer o auto-reforço. Então, só pode reforçar depois, muito disso no consultório. Eu só vou tirar foto quando eu emagrecer 10 quilos. Nossa, já ouvi muito isso. Então, parece que só pode se reforçar, só pode gostar do processo quando... E não, você conseguiu hoje? Eu adorei um vídeo que eu vi no seu Instagram, acho que de algum corte aqui, que você falou assim, eu atendi por 1 ano uma pessoa que ela não emagreceu 1 quilo. Mas toda vez que ela vinha, a gente resolvia um problema pra ela. Eu vi isso daí também, foi. É super reforçador. Poxa, eu passei com uma nutricionista, Thaís Galhardo. Tá, você mudou minha vida, obrigada. Cheguei lá, né, amor? Eu lembro disso. Eu falei, ué, você vai entender. Isso foi, tipo assim, logo depois da pandemia, assim, e eu tava super desesperançosa e tudo mais, né? E eu falava, gente, mas não dá, eu preciso emagrecer e tudo mais, o quê? Preciso me tratar assim, não dá. Eu tive trombose, inclusive, né? E aí eu falei, meu Deus. E aí eu cheguei lá no consultório dela e eu falei assim, tá... Eu tenho pavor de dieta, eu tenho pavor da receitinha. Assim, eu tenho pavor de pensar que eu vou sair daqui com uma dietinha, com um planinho de alimentar na mão. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, eu não acho que eu vou conseguir emagrecer. Eu não acho que eu vou conseguir. Eu tô aqui porque eu quero. Mas em contrapartida, eu já tentei tantas vezes e não consegui que eu não sei se eu vou conseguir mesmo. Foi quando ela perguntou, quanto você acha que você tá motivada? Eu falei, eu tô motivada, mas é bem aquele estágio de pré-contemplação que eu falei, eu quero, mas eu não sei como, eu não sei se eu vou conseguir. Ela falou assim, então, vamos fazer o seguinte, você não vai sair daqui com nenhum plano alimentar. Foi a primeira vez que ela passou no nutricionista e saiu sem dieta. Ela falou assim... Ela saiu sem nada. Sabe uma coisa que a gente vai fazer? Você falou que você pula a refeição, né? Sim, pulo.
eu como só à noite, eu não como direito. Por isso que paciente com obesidade fala, eu não como muito. É por causa disso. Porque pula tanta refeição e depois acaba compensando o volume em outra, que daí acha que come pouco. Aí ela falou assim, então vamos começar a tomar café da manhã? O que você acha? Eu falei, isso eu acho que eu consigo. É a mesma coisa, o hambúrguer você consegue? Sim. Isso eu acho que eu consigo. E foi a primeira vez em anos que eu comecei a comer pão com ovo de manhã. Porque eu falava, ovo de manhã, a minha infância foi regada a traquinas, bolacha recheada e leite com Nescau de manhã. Ovo de manhã, não. Ovo é comida que come meio-dia. Ovo é mistura, ovo não come de manhã. Então, olha só, né? Parece uma coisa pequena, mas isso daí me levou onde eu tô hoje. Se não fosse isso, essa sensibilidade dela de perceber o quanto que a minha autoestima em todos esses pilares estava comprometida. E aí outra coisa que ela falou foi, você acha que você não vai conseguir controlar o chocolate? Então, peraí, que chocolate você gosta? Eu gosto de tal. Então, você vai comprar esse chocolate e você vai deixar ele um pouco lá na sua mesa por dia. Só que você vai passar por ele e aí você não vai comer ele. E aí, se você quiser comer muito, ele você come. Mas assim, é só um alimento, tá? Ele tá lá. Ele não vai pular em você. Você também não vai perder o descontrole. Você precisa se acostumar, que é só um alimento. Ela me dessensibilizou, entendeu? Com muita sensibilidade. Aí eu chorei mais porque eu fiquei emocionada. Eu falei, obrigada, é a primeira vez que eu me sinto assim. Eu lembro quando eu era criança que a nutricionista bateu na mesa. Porque eu não tive avanço de na época das 3 bolachas Shine. Você não quer emagrecer, né? Você quer ficar do tamanho daquela porta e não entrar mais nessa sala, né? Minha mãe do lado. Olha, eu tive muitas fases na minha vida e eu costumo falar que eu amadureci muito, principalmente em relação à profissão, porque eu já fui esse cara, tá ligado? Tipo assim, de cobrar, de falar alto, de colocar... Hoje não. Hoje eu trabalho de forma totalmente diferente. E eu sempre falo isso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. As minhas opiniões mudam, eu mudo pra isso caramba. É tão bom, né? É bom pra caramba, velho. Cara, às vezes o paciente vem aqui e a primeira coisa que ele fala... Nossa, Ricardo, você vai me matar. Não vou. Porque o que passa na sua cabeça? Tipo, que você vai entrar na sala do nutricionista e ele vai estar com uma arma porque você errou a dieta e se ele vai dar um tiro na sua... Não. Senta aí. Por que você não conseguiu? Não consegui porque ficou difícil. Tá bom. Assim fica mais fácil? Fica. Pode ir. É isso. Entendeu? Porque a gente tem realmente essa sensação que o nutricionista é teu pai, tá ligado? Que é aquela autoridade. Não é, cara. Não é. Sabe? Vamos imaginar um cenário que você é atleta. Você tá lá porque você quer, velho. Eu vou te cobrar porque você quer ser cobrado, porque você procurou aquilo. Aí é outro contexto. É outro contexto. Mas uma pessoa que precisa emagrecer porque ela não consegue mais entrar na calça que ela quer, ou precisa emagrecer porque ela não se sente bem com ela... Mano, ela me trouxe um problema. Eu preciso trazer uma solução pra essa pessoa, não outro problema. Exatamente. Ela sentou na minha mesa, ela me entregou. Eu estou acima do peso e não consigo fazer dieta. Vem cá, esse é teu problema? Vamos tentar achar uma solução pra ele. Pronto. É que nem às vezes abre o Instagram. Se meu nutricionista ver isso, ele vai me matar. Eu respondo, não vou não. Tranquilo pra mim. De boa, tá ligado? Eu até brinco, falo, come quem precisa, treina quem precisa, come quem quer. Entendeu? Ninguém é criança mais. Essa autorresponsabilidade que eu acho que a pessoa que tá num grau de obesidade, ela precisa também sentir isso, sabe? Sim. Olha, eu sou o responsável por tudo isso que está acontecendo. E ter a clareza de que pra você, pra mim no caso, que tem obesidade, o caminho é mais difícil, é mais longo pra uma pessoa que não tem. Então você vai ter que se esforçar mais. Exato. Né? E aí vem aquela história, né? Eu tô aqui só pra te ajudar. Eu não tô aqui pra te trazer mais problema. Entendeu? E eu já fui esse cara, tá? Esse cara que cobrava, que mandava áudio rude. Hoje eu faço piada com a situação. Hoje eu faço piada. O aluno chega e ele fala, Ricardo, esse mês aqui eu não tive resultado nenhum. Eu falo, você chegou aqui muito maior do que você tá hoje. Fica tranquilo. E a gente volta naquele ponto. Você só não é daquele jeito de novo porque você estudou. Sim. Você falta de conhecimento. Porque quando ela saiu da consulta sem nada, eu falei, você tá maluca. O que é isso? Ele falou, como pagou a consulta Como e você não sai sem dieta? Tá maluco? Na verdade, ela não saiu sem dieta, ela saiu como estratégia. Exato. E a estratégia naquele momento não era dieta. Eu tava preso. É a sensibilidade de você entender o que o paciente precisa, não o que você acha que ele precisa. Essa é a diferença. Né? Porque tem sessão que eu tenho tudo estruturado. Vamos trabalhar isso. Mas o
paciente não precisa disso aquele dia. Ele precisa de outra coisa. O Ri, quantas vezes eu fui pra sessão? Ela falou assim, ó, na próxima sessão a gente vai trabalhar isso. Não, Thaís, tá, gente? Eu faço com Outra profissional. A gente vai trabalhar isso, isso e isso. Na hora que eu chegava lá, trazer outra demanda, ela, tá tudo bem. Pode falar. Como é que foi? Ela esquece aquilo, velho. Porque volta pra isso. É o que o seu paciente precisa, não o que você quer. Eu acho que a gente mudou também como profissional. Eu acho que antes tinha muito essa pegada mesmo, né? Do Guto Lama. Galalama, sei lá como é que é o nome dele. Tem que ir pra cima, que tem que... porque você não quer... Blá. Agora eu acho que a gente começou a entender como é que funciona, que o processo da pessoa não é nosso. Então é o seu trabalho, o meu trabalho como profissional, ajudar ele a atingir os objetivos dele. E não brigar com ele porque não atingiu os objetivos dele. Porque a gente tem que ser uma figura que colabora. E não que é uma figura punitiva, porque senão não vai ser um processo reforçador. Aí o paciente não adere, porque pra ele ficar levando martelada também, pra quê? Pouquíssimas pessoas funcionam assim, gente. Eu acho que é o feeling, tá? É o feeling. A hora de você falar, a hora de você calar, a hora de você cobrar e a hora de você fazer a pessoa enxergar a situação. Exatamente, entendeu? concordo. Porque já houve situações na minha sala também que eu sempre pergunto qual que é o teu objetivo principal. Então, por exemplo, meu objetivo principal é perder tantos quilos e tal, beleza. Tá. E aí, quando acontece algum tipo de problema, eu falo, isso que aconteceu hoje, tá te aproximando do teu objetivo ou tá te afastando do teu objetivo? Eu não questionei, eu não briguei, eu apenas fiz a pessoa enxergar a realidade atual dela. Tá me afastando. Isso tá te agradando ou tá te deixando... Eu sempre falo que não é sobre o que você pergunta, mas a forma que você pergunta. E uma das perguntas que sempre tá no meu vocabulário, por quê? Isso tá te afastando ou tá te aproximando? Isso que você fez com essa pessoa, que você faz nas suas consultas, a gente chama de descoberta guiada. Porque eu posso saber a resposta, né? E eu tenho que saber, como profissional, posso saber a resposta. Mas se eu vou lá e falo a resposta para a pessoa, entra numa coisa que a gente chama de reatância psicológica. A pessoa ela já se arma. Fala, mas você tá mandando eu fazer o que eu tenho que fazer? Não, quem tem que querer fazer sou eu. Ainda tem isso, né? Sim. Então, assim, quando você fala assim, mas tá te aproximando, tá te distanciando. Aí a pessoa fala, tá me distanciando. Sai da boca dela, você entendeu? Quando sai da boca dela... Aí já era, responsa dela. Ela se apropria, né? Então, essa autorresponsabilidade, ela ganha mais força. Então, o que você acha? Você já sabe, você já tem, ela tem que fazer isso, eu preciso levar ela pra ela fazer... Mas quando você vai caminhando assim com ela vai aderir mais. Eu teria que, então, inserir mais proteína de manhã, porque senão à tarde eu fico com muita fome. Você vai conduzindo ela, a hora que saiu da boca dela, podemos deixar isso como plano de ação, então? Acabou. Ela assume a responsabilidade do processo. E ela decidiu. Saiu da boca dela, ela pensou, entendeu? Ela precisa parar. Porque às vezes tá tão automático que a pessoa não para pra pensar. Ela sabe, mas ela ainda não organizou as ideias dentro dela, entendeu? Quando você pergunta pra ela... Você viu como eu falei assim pra você? O que é autoestima? Você falou, poxa... Nunca parei pra pensar nisso? Peraí, deixa eu parar pra pensar um pouco. Como bom leonino, eu podia dizer, sou eu. O que é leonino? Porque eu sou leonino, né, cara? Eu sou bonito, Segundo né? os signos, o leonino, ele tem bastante vaidade. Eu sou bonito, sou inteligente. Não discordo. Ai, que bonitinho. Agora já direcionando o nosso podcast, como que funciona esse grupo seu? A ideia do teu grupo agora de acompanhamento é justamente essa? Baseado em tudo isso que a gente conversou? Baseado em tudo isso que a gente conversou. Vou até abrir aqui pra dar uma olhadinha nos temas pra falar melhor pra vocês, porque, tá fantástico. Isso daqui tá um chuchu, tá lindo, maravilhoso. A ideia, né, do grupo é justamente alcançar pessoas que têm objetivos em comum e também dificuldades em comum, porque a força do grupo, o ambiente, ele é muito importante. Então, a gente vê que a gente não passa as coisas sozinha, a gente vai ajudar umas às outras, né? Então, o grupo, ele alcança mais e ajuda a gente a atingir os nossos objetivos. Então, por isso que eu pensei no grupo. E aí, o grupo vai funcionar da seguinte forma. São 12 semanas. Cada semana tem um tema específico. Então, a semana 1 vai ser ambiente, semana 2, motivo e mudança, atenção plena e mindful eating na semana 3, plano alimentar sustentável, regulação emocional, crenças alimentares, imagem corporal, pensamento e mudança. Então, tudo que a gente falou aqui, cada semana vai ser trabalhado um tema específico para te ajudar o quê? A desenvolver habilidades. Isso vai ser em live, vai ser presencial? Vai ser online. É um grupo
de comportamento alimentar online. Vai acontecer toda quinta-feira, às 8 horas até mais ou menos umas 9, 9h30. E lá a gente vai ter temas específicos para poder lidar com essas questões, todas as dificuldades que a gente falou aqui. Então, é uma coisa bem ampla, assim, né? Que pega bastante as dores e traz bastante solução também. Porque é para desenvolver habilidade. Então, você sempre também vai sair do grupo com um plano de ação. Eu sempre falo que a habilidade desenvolvida é sua. Ninguém tira de você, né? Então, é o conhecimento aplicado. Só saber não adianta. A gente tem que aprender, conhecer e gerar a habilidade. E no nosso projeto Juntos, as pessoas que se inscreverem, né, elas vão poder ter acesso à consultoria do Amaury. Então já vai juntar, né, a questão psicológica, o comportamento alimentar, com já a atividade física, para dar aquela startada e mudar principalmente a relação que a pessoa tem com o corpo dela, com preocupação com a imagem corporal, com medo da comida, enfim. Tá, e a parte de treinamento, Mal, quais são os seus planos para esse projeto? Cara, eu vou conduzir a pessoa na academia, no que seja, tipo assim, eu não gosto de treinar, tá, vamos sentar comigo, o que você gosta de fazer aqui, vamos conversar, vamos começar com uma caminhada, eu vou conduzir a pessoa nisso daí, que a gente sabe que é difícil. Então, assim, eu vou literalmente ensinar a pessoa. Dentro da minha consultoria, eu tenho esse lema comigo, eu gosto de ensinar, vou te ensinar a treinar, de verdade. E treinar de verdade nem sempre está atrelado à musculação. Ensino fazer uma atividade física, fazer uma caminhada. Que a pessoa precisa, né? Então ele vai direcionar, é isso que a gente tava falando. O que você precisa agora? Você precisa startar? Então vamos te ajudar a startar. Você precisa progredir? Então vamos te ajudar a progredir. Já treina. Vou te ajudar no treino. Vou protocolar um treino para você. De acordo com os seus objetivos. Então eles também vão fazer um encontro, né? Cada pessoa vai fazer um encontro com a Amaury para entender onde tá. Vai ter o treino, vai ter o aplicativo, vai ter o acompanhamento pelo WhatsApp. Tudo completo, gente. Vocês estão pretendendo jogar isso pro presencial também? Eu acho bacaníssimo, hein? Por enquanto não. Mas já pensou reunir todo mundo numa sala pra uma palestra da assim, pesada, de fazer chorar? Evento. De fazer chorar. Eu tenho, eu vou desabafar aqui, Eu tenho esse bagulho de psicólogo porque eu choro. Eu choro. Tudo bem. E eu não chorava antes. Mas agora eu choro. Isso é bom. Eu fiquei velho, eu fiquei chorão, cara. Meu olho lacrimejou. Eu não sei porquê, cara. Eu acho que a minha profissão, principalmente depois que eu entrei na nutrição, eu comecei a ter uma sensibilidade que eu achei que eu não ia conseguir ter, isso, cara. né? É absurdo. Eu achei que eu não ia conseguir ter. Como eu disse pra vocês, eu era o treinador carrasco ali, que achava que tudo era disciplina e tudo era motivação, que era frango e batata doce. Naquela época que a gente se conheceu, eu era esse cara. Mas eu acho que o ambiente também era muito forte nesse sentido. Eu acho que vocês não tinham outro caminho. Sabe que eu não acho, tá? Eu acho que era porque eu criei um personagem que eu não sustentei esse personagem. Mas quem sustenta um cara desse, velho? Mas aí que tá. Eu criei um personagem que era um escudo pra mim, sabe? Vai lá e faz. Vai lá e faz. Como tudo na minha vida. Tipo, eu vou e faço. Só que eu criei um personagem na qual eu não podia me sentir cansado. Eu não podia errar na dieta. Eu não podia errar num treino. Cara, eu não podia porra nenhuma. E aí depois, quando acontecia, eu vinha numa situação onde eu me colocava num... Cara, eu descia muitos degraus assim na minha vida, sabe? Tipo assim, de subsolo mesmo. Que eu não aceitava aquilo. E aí eu comecei a ser mais flexível comigo. E eu percebi que minha vida andou muito mais, cara. O meu shape ficou melhor, a minha cabeça ficou melhor, sabe? Tipo assim, eu até comentei com o menino esse tempo atrás, eu falei, cara, hoje eu treino menos do que eu treinava. Eu sou menos habitolado com dieta e eu tenho o melhor shape que eu já tive, cara. Então, Isso é. Porque eu aprendi Você melhorou a relação com o processo, né? Respeitar, Exatamente. sabe? Por mais que tenha minhas limitações, e são muitas ainda, né? Mas eu aprendi a respeitar, sabe? Respeitar o meu dia que eu não tô bom, respeitar o meu dia que eu não quero ir, eu não quero estudar, eu não quero, eu não tô bem. Antigamente eu deitava na cama, cara, era o fim pra mim. Ficava se remoendo. Me remoía, sabe? Eu me sentia a mosca do cocô do cavalo do bandido, tá ligado? Sim. Era horrível, era horripilante. Hoje não, velho. Hoje... Isso que você falou, a gente chama na psicologia de hiperregulação. Então tem pessoas que são muito desreguladas, e isso é um grande problema. E sempre quer ficar ali, né, se regulando através de algumas coisas, compras, comida, e tem pessoas que são hiperreguladas. Então eu não posso sentir, eu não posso cansar, eu não posso nada. A questão é que cai no mesmo lugar. Entendeu?
traz problema, traz prejuízo do mesmo jeito. Sim. Então, a flexibilidade, ela é importante tanto para desregulação quanto para hiperregulação, porque você vai aprender habilidades de meio termo. E você quer saber uma coisa engraçada? Sabe o que me fez acabar com essa farsa? A gente vive em épocas de rede social. Todas as vezes que as pessoas abriam minha rede social, elas viam lá o Ricardo estudando. Porque pra mim é importante, sabe? É importante mostrar que você pode ser uma pessoa mais culta, mais inteligente. É importante mostrar pros meus pacientes que eu tô fazendo aquilo. Só que um dia eu me desafiei a fazer um stories falando, gente, hoje eu não quero fazer porra nenhuma. Hoje eu não quero estudar, hoje eu não quero ler, hoje eu não quero fazer nada. E o quão foi difícil mostrar esse Ricardo pras pessoas, velho. É muito foda. É muito foda. Porque você já colocou aquele personagem no jogo, você já colocou aquela máscara no jogo, e apresentar a sua vulnerabilidade é uma parada sinistra. Mas é o que mais conecta, né? Não é pra qualquer um você abrir o teu Instagram pra todo mundo que tá acostumado com você em uma situação e falar assim, hoje eu não quero fazer porra nenhuma, hoje eu não quero estudar, hoje eu quero ficar deitado na minha cama, hoje eu não quero fazer merda nenhuma, eu quero jogar videogame. Porque você já tá tão dentro daquele personagem, sabe? Porque querendo ou não é um teatro, velho. Eu tenho um pezinho na arte. É. Eu sou palhaço. E sabe o que a gente faz na palhaçaria? Que você fez no Instagram. A gente se mostra o nosso pior. Fala, eu sou isso aqui, cara. Mas vocês gostam de mim mesmo assim? Aí isso que a Tá falou, conecta, mano. Conecta muito. O pessoal fala, caramba, ele é gente também, mano. Mano, exatamente isso. Teve uma paciente que chegou aqui na sala que ela falou exatamente isso que você falou, mano. Ele é gente, mano. Ela falou pra mim assim, Ricardo, eu olho o teu Instagram, velho, da onde você tira tempo de fazer tudo isso que você faz? Pô, toda hora que você posta, você tá treinando, aí você posta falando de dieta, aí você posta lendo, onde você arruma tanto tempo? Eu falei, nossa, hoje eu nem quis fazer nada. Ela, como assim? Não quis, não tava afim. E tá tudo bem, mano. E tá tudo certo, velho. E eu fico muito triste, sabe? Porque tem gente que ainda não conseguiu enxergar isso. Tem gente que ainda carrega um personagem infeliz. E não é sobre isso, velho. Não, não é. Não é sobre isso. Fica um fardo, né? Fica um fardo. E, mano, é pesado, velho. É pesado. É pesado principalmente pra nós, que é meio perturbado. A gente tem Sabe? Tem um laudo. Tipo assim, automutilação, mano, é uma parada que, tipo assim, acontece muito, velho. Eu sei que com você também acontece, porque a gente já conversou sobre isso. Ontem aconteceu. A gente já conversou sobre isso. Do aluno que eu mandei e falei, putz, apaguei. Aí eu fiquei naquilo até isso. É ruminação, né? Já foi, velho. Ela falou, já foi, você resolveu, você assumiu, tá certo, acabou. Mano. Falei, pô, verdade. E aí você fica se colocando pra baixo, e aí vem aquela síndrome do impostor maldita. Sim, sim. E, mano, eu tô tentando me desvincular dessa máscara, sabe? Que bom. Muito, muito, muito mesmo. Tipo assim, ainda esses tempos atrás, a Letícia chegou em casa, ela falou, amor, você não tá bem? Hoje tá meu dia. Deixei quieto. Sabe? Mas tá tudo bem? Eu falei, a gente tá bem? Tá. Deita, fica quietinha e tá tudo certo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Em outra situação, mano do céu, velho. Eu já tinha... Voltando rapidinho pro curso, o que a gente vai ensinar é exatamente isso também. A gente vai te dar uma ferramenta. A gente vai pegar na sua mão, vai te dar um carrinho de ferramenta e falar, ó, isso aqui são as ferramentas. Ó, você tá assim, faz isso aqui, ó. Tá assado, faz isso aqui, ó. Tá isso aqui, ó. Tá com esse problema, ó. Sabe esse feeling que a gente tem pra dar pro paciente aquilo que ele precisa? A gente vai ensinar ele a reconhecer nele mesmo aquilo que ele precisa pra demandas que ele tem. Entendeu? Por isso que vai ser do caramba esse negócio. Eu quero que vocês voltem aqui pra falar sobre isso mais um pouquinho depois. Vamos. Principalmente quando isso estiver rodando bem. E possam trazer cases de sucesso pra gente falar sem sobre. Dúvida, já temos. A gente foi o nosso próprio case no começo, né? A gente falou, vamos testar com a gente. Deu certo, bora, vamos vender. Vamos fazer até pra alcançar mais pessoas. Gostei muito do nosso bate-papo. Também, obrigado, viu? Virou terapia no final. Meu olho lagrimejou umas par de vezes aqui. Mas sério, parabéns, viu? Pelo seu processo mesmo de... Eu tinha falado pra Maurício esses tempos atrás. Eu falei, Mal, vamos marcar alguma coisa, saudade de vocês. Mas eu não quero mais marcar não, tá bom? Eu não quero mais ver você por um bom tempo. Eu não quero. Eu te contei a história da psicóloga que veio aqui na sala, né? Sim. Então, eu não quero. Hoje a pessoa fala, eu sou psicólogo. Eu falo, nem quero amizade. Não quero mais falar com você. Não quero. Não, eu tenho um bloqueio muito, muito foda. Porque parece que eu vou... Ainda é um pouco de receio, né? Tipo, de vulnerabilidade, assim. E me coloca.
Me coloca. As coisas que você falou aqui me colocaram num grau de vulnerabilidade muito grande. Eu me senti muito... Ao mesmo tempo que eu me senti muito acolhido e me identifiquei com muita coisa que você disse, vem sim essa sensação de não sei, é estranho dizer, mas é uma parada meio que impostora, assim, sabe? Tipo assim, eu não quero sentir, sabe? Mas eu sei que quanto mais eu venho me sensibilizando ao decorrer dos anos, eu começo a entender mais o que tá sentindo. Então eu queria dizer de coração, obrigado pela sua profissão, muito, de verdade mesmo. Como você pôde observar, eu leio muito sobre. Eu acho que se eu fosse um pouquinho mais novo e tivesse um pouquinho mais de disposição, eu queria parar pra ser psicólogo. Mas eu já tenho 2, mano. Não quero mais. Deixa eu só ler e ser amante. Eu acho... Mal, quer se despedir da galera? Fala sobre sua rede social aí pra galera. Pessoal, pra quem não me segue, amauri.oliver no Instagram. Me chama lá, me acompanha lá, tem conteúdos bons também. Vai ter conteúdo tanto meu. Às vezes a gente faz umas collab, eu, a Thaís, o Neto, o RK, já teve lá também. Me acompanha lá e obrigado. Todo mundo que assistiu, acompanhou a gente aí. Galera, segue o Amauri lá. E segue a Thay também. Fala um pouquinho de sua rede social, tá? Thaís Bastos, psicóloga, facinho de achar lá. Me segue lá, vai ser um prazer ter você lá. Eu sempre tô compartilhando orientações, práticas da psicologia, como ela pode te ajudar, viu? Então, vai ser um prazer ter você lá comigo. E também quero agradecer, viu, pelo convite, por esse espaço. Que legal, que bacana. A gente ficou muito feliz de estar aqui hoje. Compartilhando nossos conhecimentos, essa oportunidade, esse projeto lindo que você faz aqui de trazer pessoas, profissionais para compartilhar. Tem que ter muita disponibilidade, né? Muita generosidade da sua parte fazer isso. Então, muito obrigada mesmo, viu? E parabéns também pelo seu processo aí, que você tá nessa transformação interna e externa. Não é fácil, realmente, passar pelas nossas vulnerabilidades, mas vale a pena cada desconforto, viu? Parabéns. Vale, é desconforto mesmo. Queria agradecer também, desconforto de verdade. Queria agradecer mais uma vez ao David por estar com a gente aqui, o pessoal da Box 6. Você que pretende, que tem planos de fazer qualquer trabalho audiovisual, acabei de receber a notícia que ele é fotógrafo agora também, que ele tava só na parte de vídeo. Mas ele falou, agora eu vou voltar a ser fotógrafo. É o melhor que temos, né, de Jundiaí região aqui. Então convido todos vocês a acompanhar a Box 6 aí no Instagram também e entrar em contato com o David para qualquer tipo de projeto que vocês queiram fazer. Queria agradecer todo mundo que ficou até o final da live, dizer para vocês que esse podcast vai estar disponível para vocês no YouTube e os cortes vão correr durante a semana, assim como eu sempre faço. Não sei se vocês perceberam, os cortes estão vindo aleatórios, tá? Eu fiz alguns testes ali no Instagram e eu comecei a lançar só corte de um podcast. Não teve muita visualização, então agora eu tô lançando aleatoriamente os convidados aí e eu peço encarecidamente que vocês curtam e compartilhem, se possível comentem lá. E eu vou pedir uma coisa muito importante para vocês. Você que tem o teu negócio aí, quer patrocinar o nosso podcast, entre em contato comigo no Instagram, a gente está com umas propostas bem legais e uns projetos bem bacanas para patrocínio, tá? Outro detalhe importante também que eu queria pedir para vocês é o seguinte: se inscrevam no nosso canal do YouTube, me segue no Instagram e é isso. Valeu? Obrigado mais uma vez. Tamo together. Prosperidade para nós, abençoa, prospera e multiplica. Valeu!